Tem uma coisa importante pra gente discutir na abertura dessa semana, que eu sempre queria falar sobre, esquecia, falava de joguinho, esquecia, mas todos os ouvintes precisam saber, que é qual é o maior nome de vagabunda. Nome de mulher que, se você conhecer, pula fora, porque ela não presta. Meu voto vai pra Stephanie. O meu vai pra Milena. Toda Milena é Milena é vagabunda. foda. Milena é. Meu voto vai pra Milena também. Vou trocar o meu. Abandonei. Agora Tu trocou o voto. Toda Milena é vagabunda. Ou Camille também. Camille não existe, pô. Só aí na favela do Rio. Porra, mas... foi mal, foi mal. No Brasil a gente não chama Camille, não. Qual é o seu voto, Viriato, pra top nome de vagabunda do Brasil? Eu acho que qualquer coisa que faz você levantar a sobrancelha, sabe? Pô, essa resposta aí. pariu, Não, é. tipo assim, qualquer Que coisa que resposta. é exótico. Exótico demais, sabe? Tipo, Tipo, não parece Kathleen. nada com... É, exato. Kathleen, Fora da Stefan. linguagem, fora do comum. É, eu acho. Pô, Milena é demais, cara. Milena, além disso, é nome de puta ainda. Tipo, quando elas vão inventar um Camila. nome pra trabalhar, aí mete um Milena. Puta que pariu. Ô louco. Milena. Parece nome de promíscua sujo. Garoto que é sujo, não toma banho. Milena. Cara, Qual é tem seu alguma coisa nome, pessoal meu? contra a Milena. Tá louco? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Meu nome é Milena. Tá maluco. Ah, eu conheci um que tinha um nome muito fodido, era mó piranha, chamava Daphne. Ah, também conheci. Também Pô, era piranha. Daphne é nome de noite. Nome das noitadas aí, das mulheres que ficam na noite aí. Convocando os caras. É Daphne. mulher entre aspas. Era Daphne com PH? Não sei, eu não li isso. Ô, soletra seu nome aí só pra rapidinho pra ouvir. Se for com F é menos degenerada, mas se for com PH Com é PH é degenerada por problema. completo. Se é for problema. PH alto, não pode. Tinha na minha escola uma menina chamada Daphne com PH que realmente era muito vagabunda, cara. Vai ver a mesma. Fiquei traumatizado com esse nome depois disso. Perguntei pro seu Hernani esses dias qual o nome de pessoa que ele não se envolveria. Ele disse que o pior é Marcelo, cara. Que de ex, ele já namorou um Thiago, foi de boa, já namorou um Raj, foi de boa. É Marcelo, falou que é foda. Os caras não prestam, não O liga favorito depois. dele é o Paulo, né? Não liga, né? Bloqueia ele no zap. Foda. Foda, foda. Estas são Ai, as informações foi mal. recebidas de WhatsApp. Bora. Que Ô, isso, cara. bicho? O cara tá conversando com um robô aí. O celular tá com problema de toque, aí do nada ele abre a Siri pra falar coisa. É o waifu dele querendo entrar na cal. É, o iPhone. Não, o iPhone agora é Aqui. Agora é a... Eu não sei falar o nome dela porque é chinês, mas eu acredito que é Niguang, do Genshin Impact. Não é japonês esse jogo? É chinês, cara. Feito por uma empresa chinês? completamente mercenária. Tudo no Mas jogo é por que eles pago. tentam fazer tudo por que tudo no jogo parece japonês se eles são chineses? Porque eles querem ganhar dinheiro de weeb, cara. Ganhar dinheiro de gordão. Tipo, o jogo você tem várias waifus, você tem umas 30 waifus, e aí você pode fazer um time, uma gangue que tem 4 delas. E essas waifus você ganha com uma roleta, chama gacha, aí você paga um dinheiro lá e gira a roleta e tem chance de vir uma delas. E tudo o que você faz no jogo você tem que pegar essa roleta. Então, pra você conseguir arma, pra você melhorar suas armas, pra você abrir coisa nova, pra você poder upar personagem, tudo. Você tem que ficar gastando dinheiro pra girar a roleta, aí você ganha um negócio e fala, ah, agora eu posso... A minha waifu aqui, Klee, que tinha 2 de ataque, agora vai ter 4 de ataque, graças aos $20 que eu gastei. Sou muito foda nesse jogo. E aí você continua nisso. O gameplay é isso. Vou dar os créditos pra eles, que eu tinha toda certeza que era japonês o jogo. Tudo tá escrito em japonês no jogo? Eles se fantasiaram do maior inimigo deles. É, exato. Só pra ganhar dinheiro. Eles se fantasiaram de japa pra poder fazer dinheiro. Genial, tem que admitir. Tinha 2 canais que eu acompanhava disso no YouTube. Um deles, o cara parou de fazer porque ele era viciado em cocaína e ele fez um vídeo e falou, tipo, galera, quando eu era viciado em cocaína eu não gastava tanto dinheiro igual eu gastei agora com esse jogo. Isso apagou o canal. E o outro que é grande é MT Donan, eu acho o nome dele, que é o maior canal desse jogo. Ele parou porque ele tinha gastado $7.000 em um mês. E aí ele fez um vídeo falando, porra, acho que eu fui longe demais, hein, gente, vou parar de gastar dinheiro nisso aqui. Aí ele decidiu que ele vai jogar com uma conta free to play, mas não acho que vai durar muito tempo, né? Bizarro, cara. Eu só jogo jogo de gente zoada da cabeça, cara. Esses jogos online de gente normal, gente feliz, eu não consigo. Eu começo a jogar e me sinto mal porque tá todo mundo de boa e ninguém tá reclamando de nada.
Esse ambiente aqui não é pra mim, não. Vou procurar um de. Que jogo é esse aí? Me fala que eu quero jogar. Rainbow Six, por exemplo, a turma é de boa. Tem uns amigos que jogam Rainbow Six e eles estão, tá maneiro isso daí. Tudo é meio balanceado. Ou, sei lá, Samurai Shodown é de boa também. Gostou de jogo de. Street Fighter tem um fórum chamado Shoryuken. Que é. Eu não consigo não falar de Street Fighter em nenhum programa, cara. Tem um fórum chamado Shoryuken, que é um fórum de jogo de luta. E é um fórum muito pequeno, porque é tipo gente que joga muito a sério e fica analisando o frame data. Então os posts têm poucas curtidas, poucos comentários, mas é gente que fala a fundo do negócio. Quando você entra lá no fórum de King of Fighters, no fórum de Tekken, é só gente feliz, é só os caras, pô, esse jogo aqui é maneiro, hein, quero aprender um combo, me ajudem aí. Eu entrei no de Street Fighter na semana passada porque eu queria aprender como counterar a Ibuki no online. E o primeiro post era um cara contando a história dele, que ele queria ajuda porque ele começou a jogar Street Fighter há 2 anos online pra se divertir. E fazia 6 meses que ele não dormia direito, ele tava com insônia e tava ficando careca de tanto estresse. E o dia inteiro dele era pensando em como ele ia passar raiva quando ele chegasse em casa e jogasse Street Fighter online. Aí eu falei, pô, coitado desse cara, né, meu? Ele tá num nível aí foda. Espero que melhore logo, fui ler os comentários. Todo mundo que respondia ele era a mesma coisa. Nossa, é verdade, cara. Eu era uma pessoa tão feliz em jogar Street Fighter Online e hoje em dia, olha como eu tô. Também tô ficando careca. Eu terminei com a minha namorada. Eu brigo com os meus pais todos os dias porque eu passo raiva nesse jogo. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, jogar Street Fighter Online. E é um negócio que eu jogo há 1 ano. Esse é o tipo de coisa que me atrai na internet. Engraçado, ontem mesmo o YouTube me recomendou um vídeo bem antigo do cara, um cara que eu gosto muito, que é o Sverian, não sei se você conhece. É o cara que come carne crua. E era um vídeo, o título do vídeo era o seguinte, era algo mais ou menos tipo, esportes é uma maldição, tipo, é uma macumba, um negócio assim. E, cara, Acho que o argumento dele era bem simples, tipo assim, esportes é uma forma de te escravizar, te enchendo de algo que você quer, mas não sabe que você quer, sabe? Tipo, ele... Eu já falei isso no vídeo também, que eles usam o seu instinto de competitividade pra poder te prender no negócio, e uma vez que você tá preso, eles te usam praticamente, né? Porque você tá ali obcecado pra competir, você não liga se você vai gastar 7 mil reais, como você falou aí, que o cara fez, entendeu? Você tem a sensação de que logo logo você para e você chega no limite. Tipo, não, quando eu conseguir essa personagem aqui, eu paro, cara. Isso aqui é só... nunca chega. Tipo, o post vai sempre. Como pode dizer? Sendo adiado, tá ligado? Tipo, a linha de chegada nunca não existe. Você só acha que ela existe, ela vai sempre sendo movida pra frente. Mas, felizmente, eu parei de jogar Street Fighter V. Estou jogando só Genshin agora, que é um jogo pior ainda. Eu tava usando cocaína, fui direto pro crack, tá ligado? Pulei essa etapa aí. Agora eu tô no Genshin, jogo chinês de cassino top. E logo logo eu paro com o Genshin. Aí eu não vou ter tempo mais pra jogar. Semana que vem, segunda-feira, eu volto ao trabalho. Deixarei de ser gamer, cara. Foram bons meses, mas acaba logo logo. Achei o vídeo aqui, chama Esports Will Kill Us All. Esportes vai matar todo mundo. Pô, talvez ele exagerou um pouco, né, cara? Não é pra tanto assim. Mas engraçado, enfim. Teve uma época, sei lá, uns 5 anos atrás, que eu tava viciado em CSGO, cara. E eu acordava, jogava CSGO e dormia. Era só isso que eu fazia. E comia. Né? E era tipo assim, eu vou pegar esse rank aqui, aí eu vou jogar outra coisa, entendeu? Aí eu pegava o rank e falava, não, vou pegar esse rank aqui e vou jogar outra coisa, entendeu? Aí eu caí um rank. Aí eu falava, não, vou voltar pro outro rank, pegar o outro, aí eu paro de jogar, entendeu? E você fica nisso pra sempre. Você nunca para. Acho que quando o negócio você tem desde criança, piora as coisas. No meu caso, com o jogo de luta é isso, cara. Eu, desde muito novo, tipo, eu lembro a primeira vez que eu joguei Street Fighter na minha vida, e eu tenho uma memória horrível. Falando sobre memória, só um extra aqui. Lembra que eu fiquei falando mal do O que Fazemos na Sombra, série da Netflix? Que era muito ruim, que não era pra ninguém ver. Quando a gente terminou de gravar, eu fui no IMDb, que é um site que indica os filmes que você quer ver, que você já viu, a nota que você deu. E eu descobri que eu já assisti, não só uma vez, mas 2 vezes aquela série. Eu assisti quando ela foi lançada e assisti em março desse ano. E eu não lembrava. Beleza. Eu nem sabia que ele existia, cara. E nas 2 vezes que eu vi, eu dei nota boa. Eu dei 7 na primeira e 8 na segunda. Então, pelo visto, não é tão ruim assim, não. Você tava falando mal à toa. Alzheimer é um problema real. Atinge até os jovens agora, olha só. Essa sua cabeça no esportes aí, tá vendo?
E o cara tá falando que não vai morrer. Capcom vs SNK 2, eu não sei do que eu assisti há 3 meses. Não sabe o que comeu anteontem. Felinto, de onde vem o seu vício em colecionar bicicletas? Ah, porra. Uma vez por semana você manda uma bicicleta nova que você Muito arrumou. trabalho, né, pra arrumar elas. Aí nós acaba tendo cuidado e guardando, né? Acaba pegando um afeto, né? E é isso daí, mano. Bicicleta é top. Quantas bicicletas você tem no No total? total eu tenho muitas. Eu tenho muitas. Rouba e guarda, né? Aí espera esfriar. Espero que você não esteja fazendo arrastão É, a na gente praia. rouba, guarda e espera Espero esfriar, né? Pra poder começar a usar, né? Se a gente roubar e usar logo, a gente pode ser pego, né? A gente tem que guardar um pouco. Aí eu tiro as fotos, né? Também. Muito bom. E, mano, Esse cara tem uma história de superação, porque ele tomou um fora de uma garota há uns 3 meses, e aí todo dia ele manda uma foto de uma bicicleta nova e fala, ó, manda pra ela lá pra ela ver como o pai tá foda. não, pai. Uma foto de uma bike lá. Não, só bike top. Pai tá de Só calói calói, agora. só calói. Calói é de linha, é ponta de linha. Você tá louco. Certeza que ela deve olhar as fotos e falar, nossa, abri mão desse cara aí. Não, mas ela olha a garupa da calói, ela já fica babando. Caramba, olha o que eu perdi. Perdeu, não dá pra voltar Agora atrás. já era. É só as novinhas. Só quero as novinhas agora, as novinhas do baile. Da pista. Tinha uma bicicleta bom. uma vez na vida que eu ganhei Calói é muito bom. no sorteio do mercado, cara. Que era esse sorteio, tipo, compre produtos IP e coloca o cupom. Era uma bicicleta muito foda de mountain bike com pintura à mão, o bagulho valia tipo uns 5 mil reais. E roubaram no mesmo dia. Eu peguei ela, trouxe pra casa, deixei É na bom que não garagem, teve acordei apego. no dia seguinte ela não tava mais lá. Pô, mas tu também deixa a sua garagem Não, aberta? vocês tinham que pular o portão, Também dá tipo, mole. levantar ela por cima, assim, dava um puta trabalho. Os cara... Beleza, beleza. Os caras tiveram um puta de trabalho. Por que tu não dormiu com a bicicleta? Aí tinha que te roubar junto. Rouba o William junto. Aí não ia conseguir levantar você, que você é um gordo. Conseguir levantar por cima do portão. Aí ia desistir. Ah, deixa esses. Eu moro em São essas Paulo, cara, coisas não aí. moro no Rio, a gente não tá acostumado com assalto aqui não. Não sabia que tinha esse risco. Não. O cara foi o. São Você Paulo tá é maluco. brasileiro. Às vezes eu acordo, eu saio na rua, dar um passeio, aí eu fico pensando que, pô, tô na Ucrânia agora, cara, tô na Islândia. Aí do nada, só a gente Sim. loira passando, Sim, lendo né? Dostoiévski, assim, a turma fazendo Cooper. Aí do nada, alguém fala um negócio em português, eu, pô, é verdade, tô no Brasil, esqueci disso aí. Um problema que eu tô tendo aí ultimamente. É verdade. Ai, meu Deus. Vamos começar? Top Reis, hein? Top Reis. Quer que eu te Olha só. apresente, fale quem é você ou não? Só começa direto e não fala nada. Não, vamos deixar aí no suspense. Aí vocês começam a falar e do nada eu falo. Não, mas Aí o os cara já pessoal, vai ué, ter ouvido invadiram, hackearam você o falando na PC. abertura. Não, então deixa eu Ah, é apresentar. verdade, né? Bom Apresenta aí. dia 30 segundos de pra silêncio todo aí, hein? proletariado. Bom dia pra quem busca ascensão. Bom dia pra quem não faz sexo casual, pra quem não fornica antes do casamento. Bom dia pra quem treina toda semana. Bom dia pra quem respeita as mulheres. Bom dia aí. Datebayo, ouvintes, Datebayo Viriatokun. Não era 30? Você fez 5? Não, é verdade, eu não contei direito, mas eu vou Não ter contou o, direito. eu vou ter o trabalho de criar 30 segundos de silêncio no Audacity depois, de tanto que eu me dedico à edição aqui. Então pra que você faz o silêncio então? Eu ia fazer, só que eu perdi a contagem do tempo, então vai 5 mesmo, eu crio 25 lá, não tem problema. Beleza, então. Posso vai. fazer a abertura agora? Se você parar de interromper? Pode, Obrigado. Não, pode, pode, vai lá. pode. Datebayo ouvintes, Datebayo Viriatokun, Datebayo Felinto barra Neném Preto Kun. Estamos aqui para mais um Contraversão. Essa semana nós tínhamos um acordo que todos os programas trariam um convidado, mas aparentemente ninguém cumpriu esse acordo, ao menos até agora. Os caras foram só gravando solo do mesmo jeito, e a gente já tinha combinado com o Felinto. Na verdade a gente tinha combinado com o Hernani primeiro, mas o Hernani disse que não podia, tava com problema no microfone. A gente chamou o Raj estava trabalhando, a gente chamou o Tapetinho também não deu. Chamamos o Nano, chamamos o Renateves, aí
nenhum deles estava disponível, veio o Felinto aqui. E foi o... Beleza, valeu, galera. Tamo junto aí, bom episódio pra vocês. Na falta Cara, é o substituto do substituto do substituto do Gandula. na falta Tá das maluco. 15 primeiras opções, veio o Neném Preto representar o Rio de Janeiro aqui. Tamo junto, pô. Então, Felinto, você já ouviu Contraversão? Sabe como funciona aqui? Ou primeira vez que tá participando e ouvindo? Não, nunca escutei, não. Mentira, sempre isso escuto é aí nos complicado. treinos. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Bora lá. Konnichiwa, Uiro e Konnichiwa Besuviriato. Porque aí tem o Datebayo, né? Eu procurei no Google Tradutor japonês como é que falava isso. Fiquei repetindo 3 horas pra gravar. O que quer dizer? Pra ficar essa bosta aí. Olá, olá William e olá Besuviriato, só isso mesmo. Como... Fiquei 30 horas de ontem pra hoje pra gravar isso pra ficar essa bosta aí. Ficou, pensava que Tem ia que ficar você mais traduzir legal. nossos nomes, cara. Eu não tenho isso, eu só mando um Viriatokun, que não faz sentido nenhum. Quero ter o trabalho de traduzir, Beleza. bem melhor. Então, Felinto tem o seu Top Cat aí, Neném Preto, ótimo Top Cat, já participou lá do Menefrego, eu já participei também no podcast dele, é bom. Inclusive, assistam lá Zóio Motivo Tapetinho, uma obra-prima, o Monty Python brasileiro, 4 minutos que vão valer muito a pena. Hoje nós falaremos sobre Top Reis. Tivemos um pequeno ruído de comunicação aqui, porque o Viriato sugeriu o tema Top Reis Mitos, e eu entendi Top Reis e Mitos, tá ok? Então, ele se preparou para falar sobre Gilgamesh e Rei Arthur, que são reis que a gente não sabe se existiram ou não, são mitológicos. Eu preparei para falar sobre mitos dos reis. Cada um vai falar sobre um assunto diferente. Maravilha. E o William pegou pra mim e falou, não, procura meia dúzia de reis aí e fica por isso mesmo. E nós vai falar sobre reis. Aí eu peguei meia dúzia de reis aqui. No A mais alto e foda-se. O primeiro rei que a gente vai falar é o Roberto Carlos. Esse é grande. Mito de Roberto Carlos. Roberto Carlos tem uma perna de pau ou isso é invenção da mídia golpista? Esse é o nosso tema de abertura aqui. Eu acho que ele tem uma perna de pau. Ele é vegetariano? Ele é vegetariano. Mas e o comercial da Friboi que ele come Pagaram carne? muito bem pra ele, né, cara? Assim, eu tava fazendo uma live com o Raj no sábado, aí eu fiz uma pergunta inspirada no Roberto Carlos. Eu falei, cara, se alguém te oferecesse muito dinheiro, agora que você tá fazendo live jogando jogos aqui no Nova Vertente, te oferecesse muito dinheiro pra jogar um jogo horrível e falasse que é bom, o que você ia fazer? Tipo, levantei a bola pro cara falar, não, jamais aceitaria, porque eu tenho um compromisso com os ouvintes. A resposta dele foi, ué, eu ia jogar e falar que é bom. Ah, cara, isso aí é o que não falta no YouTube, pô. A Ubisoft vende jogo assim faz uns 10 anos. Os caras dando nota 9.8 pro Watch Dogs, que sai uma merda nossa, assim. cara, o Watch Dogs é horrível. Os caras, nossa, esse jogo é muito bom, olha que legal. Os caras tão dormindo lá, olha que bom esse jogo, ó. É o GTA do Paraguai, os caras falam que é bom, enfim. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o primeiro rei que existiu. É um rei que com certeza o Felinto conhece tudo sobre, um amante de história que ele é, Não, que é sou o Sargão, primeiro fã. Sargão o Grande. Bom rei? Bom rei. Comentário embasado. Bom, bom rei. Um bom rei. Isso não pode se negar que ele foi um mau rei. Bom, Sargão Grande, ele foi rei da Acádia no século 22 a.C., ou seja, a gente está falando de 2100 a.C., muito, muito tempo atrás. E ele é o primeiro rei que se tem registro. Provavelmente existiu alguém antes dele, mas como foi há muito tempo, a gente não consegue triangular e falar, esse cara aqui, ele era rei ou esse cara existiu antes de Sargão. Sargão é o cara que, meio que qualquer coisa que existe no período acadiano, naquela época é ligado a Sargão, assim como aconteceu com o rei Arthur, a gente vai falar dele daqui a pouco. O que acontece com Sargão é o seguinte, ele era de um período que os reis eles chegavam ao poder porque eles eram grandes líderes militares, porque eles venciam batalhas para chegar ao poder e eram respeitados por isso. Mas tem uma coisa extra, que é, existe uma única estátua de Sargão que foi feita nesse período em que ele viveu. Depois ele virou um deus acadiano, ele foi
durante 1500 anos ele ainda existia ali na Europa. Mas a única estátua dele da época, quando ela foi encontrada, ela tinha sinais de depreciação que não eram naturais do tempo. Por exemplo, ela estava faltando um olho, ela estava com a ponta do nariz cortada, ela estava com as 2 orelhas faltando. E tudo bem, é uma estátua de 2000 anos, então, quer dizer, de 4000 anos, que ela é de 2000 a.C. Então é natural estarem faltando partes dessa estátua. Mas, depois se descobriu que Dario, o Medo, que é um outro rei já que é citado na Bíblia, no livro de Daniel, ele conta em uma das cartas que ele encontrou um postulante ao trono de rei, um cara que estava tentando dar um golpe nele e se tornar rei, e a punição que ele fez para esse cara que tentou se tornar rei foi cortar a ponta da língua, o nariz, as orelhas e arrancar o olho esquerdo dele, para deixar todo mundo que via ele ia saber que ele passou por uma grande vergonha e por isso ele foi mutilado. E de novo, avançando mais o tempo, as pessoas foram descobrindo cartas dessa época, foram descobrindo rituais dessa época que mostravam isso. O rei, ele não era um cara que vinha de uma família real, o rei não era um cara iluminado por Deus, isso aí veio bem depois. O rei era o cara que era um general foda, chegava no poder, ele matava ou humilhava publicamente o rei anterior a ele, e quando ele ficava velho, ele era vencido, ele também era morto ou humilhado publicamente pelo rei anterior a ele, e isso seguia. Então essa estátua de Sargão Grande, tendo esses sinais que Dario o Medo fez posteriormente com outro postulante ao trono, mostra que em algum momento ele foi derrubado, e quando ele foi derrubado, como ele já estava morto, eles fizeram isso com a estátua, porque a estátua era ali a representação mais próxima que eles tinham para mostrar que ele não estava mais no poder. Isso aqui é uma primeira linhagem de reis que são caras fodas que chegam no poder porque eles são fodas. Agora vem a segunda linhagem, o segundo tipo de rei, que são as famílias reais. A família real alguém chegou no trono por alguma razão qualquer, política ou militar, e aquele cara diz, olha, a partir de agora o próximo rei vai ser meu descendente, então meu filho vai ser o próximo rei, depois o filho dele, depois o filho dele, e hoje em dia nós temos esse tipo de monarquia bem forte no mundo ainda, monarquia inglesa, monarquia belga, a monarquia do Japão inclusive, que é a mais antiga do mundo. As top 3 monarquias mais antigas do mundo, a terceira é do Camboja, a segunda, se eu não me engano, é de Moçambique, e a primeira é do Japão, só que todas elas têm pouquíssimo poder. A do Camboja já perdeu o poder pré-Khmer Vermelho, é uma monarquia só de fachada, igual é na Inglaterra. A de Moçambique também não tem mais nenhum poder. E a do Japão teve poder até 47, mas, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, Hirohito assinou a carta que ele não era mais um deus, e aí os Estados Unidos entrou no Japão, começou a colocar uma propaganda anti-imperialista no Japão, anti-imperialista no sentido de anti-imperador, e Hirohito foi diminuindo até o ponto onde ele não mandava mais em nada, ele virou um cara que só representa o Japão antigo, e hoje o Japão tem essa figura. Então, a família do Hirohito, a família monárquica japonesa, ela vem de 600 a.C., isso dá 2.600 anos, é a família mais antiga que já existiu. A história oficial dessa família é que Jimmu, que era o filho de Amaterasu, Amaterasu é a deusa do sol japonesa, aquela deusa do Okami, que você joga com ela no Marvel vs Capcom 3. Ela... Bom que tem ótimas referências aqui, cara, referências gamers pra tu me entender. Mas é a deusa do sol, ela é bem famosa. Ela teve um filho, que era Jimmu, e ela enviou Jimmu pra terra, então ele desceu direto dos céus, e quando ele chegou aqui, ele acordou e falou, minha mãe me enviou para que eu comandasse a nação mais forte que existe na Terra, e essa nação seria futuramente o Japão. Então ele unificou o Japão e ele tinha a iluminação direta de uma deusa que era a mãe dela, que era a mãe dele, para que ele pudesse comandar. E isso foi passando de geração após geração, e era muito forte, inclusive até o Hirohito, ao ponto que, por exemplo, Hirohito, ele era um cara acima da política japonesa. É muito normal aqui no Brasil, nós temos a ideia do rei, que é o rei mais europeu. Ele é um cara muito poderoso, ele é um cara que joga o jogo político. Então ele vai indicar um ministro, vai indicar o chefe de armas dele, vai cuidar da política diretamente. No caso dos reis japoneses, dos reis asiáticos como um todo, isso não acontecia. O cara estava acima do político porque ele era um deus. Então, por exemplo, Hirohito, ele propunha uma nova lei, quer dizer, essa lei não era proposta por ele, era proposta pelos ministros dele, e os ministros se reuniam, votavam, ele não participava da reunião, ele ficava de fora, e aí um dos ministros, que era o ministro-chefe, o cara com mais tempo de casa, apresentava o resultado da votação para ele. Então, por exemplo, nós queremos aumentar os impostos sobre o açúcar em 5% por tal razão, nós votamos, o resultado da votação foi sim.
Hirohito ele podia aceitar ou recusar isso. Se ele aceitasse, tudo bem, passou. Se ele recusasse, era votado de novo. Se ganhasse, ele recusasse, votava de novo. E você não podia fazer nada que ele não concordasse, porque ele tinha o poder de simplesmente dissolver o parlamento e nomear outras pessoas. Então, os ministros votavam 5 vezes seguidas uma coisa que ele não queria, ele, tá bom, então ninguém mais aí é ministro, acabava todo mundo, ele colocava gente nova, e essas pessoas novas que estavam lá, obviamente iam votar o que ele queria passar, porque elas queriam manter o cargo. Então, o rei no Japão, ele não só era um cara que estava acima do jogo político, ele era literalmente um deus. Nada acontecia no país sem que ele ordenasse, e ninguém podia fazer nada contra ele, porque ele era diretamente enviado dos céus e ninguém ia ser louco de tentar isso. Acabou quando Hirohito perdeu a Segunda Guerra Mundial e teve que assinar uma carta lá do punho dele dizendo que isso era mentira e que ele era uma pessoa comum. Isso inclusive é chamado de Declaração de Humanidade, quando ele se declarou humano pela primeira vez em 2000 anos, e aí a turma percebeu que ele era só um cara e tudo bem eleger um presidente e fazer coisas que ele não queria. Mas enfim, esses são os dois tipos de monarquia. Pra gente começar, eu queria que vocês falassem aqui qual é o tipo mais top de monarquia. A monarquia que alguém chega no poder e fala, a partir de agora, meus filhos mandam aqui, vamos fazer um plano longo de governo, que tem a sua parte boa, porque você consegue criar um plano de 300 anos de governo e não vai ter ninguém se intrometendo. Ou o tipo mais antigo, que era o rei é o cara foda que chegou lá no poder porque ele venceu todo mundo em batalha e durante 30 anos ele vai ser rei até chegar alguém mais foda do que ele e derrubar ele. Qual vocês acham a melhor monarquia? Vou dar uma resposta pra você depois. Porque agora eu vou questionar uma coisa que você falou aí no começo. Que é o seguinte, vamos dar aqui. Cara, não para de refutar, cara. Vamos aqui dar a contraversão, não é mesmo? Temos que dar a contraversão. É o seguinte, quem diz que Sargão é o primeiro rei da história? William. É uma pergunta, eu demorei pra responder porque é uma pergunta muito. Ninguém diz, mas é tipo o primeiro rei que se tem registro, então ele é tido como o primeiro da história. Não é. Porque o próprio. Quem existiu antes dele e era rei? Não, foi citar um. Tem vários. Cite 12. Não, Cite Gilgamesh. 12. Cite 23. Não, eu ia falar do Gilgamesh, né? Então, o Gilgamesh, você tem registro histórico dele? Mais até do que Sargão, certo? Você tem aí a epopeia do Gilgamesh numa pedra, tudo escrito. Você tem várias estátuas Você tem dele, registro você do tem várias Super-Homem também, então. dele. Eu tenho Não, um livro calma dele aí, aqui em tá. casa, tudo escrito. Onde ele nasceu. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar aí. Esse é o ponto que eu quero chegar. Por que, que um é considerado real e o outro não? Por que o Sargão é considerado real e o Gilgamesh não? Assim foi feita a vontade de Deus. Por quê? Pode dropar Red Pill. Porque o historiador quis. Essa é a resposta. É um consenso Isso do é historiador. verdade. Isso não tá errado, não. É só isso. E aí, vamos chegar em questão de não em contraversão, mas em teoria da contraversão, teoria da conspiração, que é o seguinte. 2016, ok, vamos voltar no ano distante, 2016, aconteceu uma certa coisa que foi o Wikileaks soltou os e-mails da Hillary Clinton e de todos os seus assessores dos Partido Democrata, certo? O que tinha escrito em um dos e-mails lá? Uma coisa que Eles muita estavam gente ignorou. atrás da tumba de Gilgamesh. Não, eles não só estavam atrás da tumba de Gilgamesh, mas como tinham um e-mail da Hillary Clinton pedindo o corpo do Gilgamesh. E não era um e-mail tipo, uma coisa, sei lá, formal, então era tipo assim, me fala lá onde é que tá o corpo do Gilgamesh. Era tipo isso. Certo? Então isso é um conhecimento que existe, ok? E eu vou dizer o seguinte, existia um artigo da BBC, e você acha isso no Wayback Machine, você não vai achar mais no site da BBC, porque foi excluído, sabe-se lá por quê. Mas a questão era o seguinte, era um artigo dizendo que acharam uma múmia de, mas se eu não me engano era 3 ou 4 metros a múmia, e acreditava-se que a múmia era de Gilgamesh, certo? Esse artigo sumiu e essa múmia também sumiu, então, enfim, mais teoria da conspiração aí. Para dizer, por exemplo, que a estátua do Sargão que a gente estava falando antes, a estátua do Gilgamesh nunca foi violada, nenhuma delas. É isso, esse é o meu ponto. O que difere um rei que existiu de um rei que não existiu? O que difere, por exemplo, rei Arthur do qualquer rei que existiu antes dele? E que todo mundo diz que não, esses reis existiram, é o conceito histórico que eles existiram. Por que não é o conceito histórico que Arthur existiu, que Gilgamesh existiu? Porque eles não querem que você saiba.
É isso. Red Pill. Eu acho que o que faz isso é essas histórias. Gilgamesh, por exemplo, o próprio Arthur, tem um rei inglês, um rei não, um conquistador inglês que é muito famoso, que Tolkien escrevia sobre ele, mas não lembro o nome dele agora. Tem também esse mesmo negócio de um livro antigo conta a história e ficou perdido por muito tempo, não era traduzido, e aí foi traduzido e as pessoas começaram a falar sobre. Mas essas histórias elas surgem já com muito misticismo, com coisas tipo, não, Gilgamesh ele passou 3 dias em um ritual de iniciação e no fim ele enfrenta um gigante e aí ele mata esse gigante e se torna poderoso. Então quando você tem essa história anterior, como por exemplo a história do rei Arthur tirando a Excalibur da pedra, esse tipo de coisa faz com que, ainda que você encontre um monte de resquício que prove a existência daquilo, ou que prove que existiu um Gilgamesh histórico e um Arthur histórico e um Jesus histórico e tudo isso historicamente, as pessoas só ignoram e fingem que não existe porque elas não querem dar o braço a torcer e falar, não, aquele mito ali era verdade. Ou, que é o que eu acho muito mais provável, existe alguma coisa mais poderosa relacionada a eles, e pra gente não ir atrás dessas coisas, eles dizem que simplesmente esses caras não existiram. Tá bom, olha só, eu peguei aqui o e-mail do que tinham soltado da Hillary Clinton, eu vou ler o texto aqui, é só uma frase. Tá escrito o seguinte: Requesting documents pertaining to the resurrection chamber of Gilgamesh, the location of his body, and the location of the buried Nephilim. Basicamente, o cara tá pedindo documento da câmera de ressurreição do Gilgamesh. Do seu corpo e de sua Nephilim. O que... Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que isso aqui seria código pra pedofilia, velho, porque a maioria dos caras vai falar isso. Ah, você tá envolvido com democratas, Hillary Clinton, etc, é código pra alguma coisa. Eu acho que não, cara, entendeu? Porque geralmente quando eles estão falando de código, eles falam coisa, tipo, mais relacionado à comida, sabe? Coisa que vai passar despercebido. Eles não falam nesses termos tão diretos como, tipo, câmera de ressurreição do Gilgamesh. Entendeu? Até porque se eles usam um termo assim, Nephilim tipo, a ideia do enterrado. código é que se descobrirem o que você está falando, não tenha muito problema. Então se tem uma mensagem, ah, hoje eu vou pedir uma pizza em Chicago, beleza. Mas Exato. você não vai criar um código que é um bagulho também muito polêmico, tipo, vamos abrir a tumba do Gilgamesh e pegar o corpo dele. Não faz sentido usar esse tipo de código. Bom, enfim, é isso, cara. Quem disse o Gilgamesh, ou o Arthur, ou qualquer outro rei existiu ou não, é simplesmente o consenso de historiador. É isso. O rei do Tolkien, que eu tinha esquecido, chama Beowulf, que a gente vai daqui a pouco entrar nele também, mas... Beowulf é outro rei que fala que não existe. Mas, qual seria o tipo mais top de monarquia antes de entrar nos reis mitológicos? Pra mim, é o segundo tipo. Porque ter um rei que vai ficar 30 anos e depois vai ter uma guerra de sucessão e vem o próximo, não é um bom projeto de estado ou de país. É um negócio que não vai durar muito tempo, não é muito diferente de ter um presidente. A diferença é que o rei, obviamente, para ele chegar ali, ele teve que se dedicar muito mais do que um presidente, teve que estar mais preparado que o presidente, que só foi um bom mentiroso. Mas ainda assim não vejo como uma coisa legal e eu gosto da ideia de uma família real foda, como muitos países europeus tiveram ao longo da história. Qual pra vocês é o melhor tipo de monarquia? Monarquia tem um nome próprio, mas eu não lembro agora. Monarquia que é a família real e o filho vai ser rei, foda-se? Ou a monarquia que a cada 20 anos aparece um cara novo? Não, segundo, claro, porque é questão de pragmatismo, o que funciona ou deixa de funcionar. Então, um funciona, o outro não muito. O primeiro, a questão da monarquia militarista e tal, é muito mais uma questão primitiva, tribal, sabe? É uma coisa bem mais relacionada ao nosso modo primitivo de viver, enquanto já a monarquia familiar é um negócio muito mais baseado no sistema de casta, então obviamente vai funcionar melhor. Concordo. O que você acha, Felinto? A mesma coisa, estou aqui pra escutar só. Você tem que participar, porra. Não, ó, eu acho. Fico lendo Eu sobre tenho que falar, Ó, eu acho que a monarquia, uma família real seria top. Seria top. Essa aí é a minha participação aí no Contraversão, obrigado. Podem continuar a falar aí sobre Gilgamesh e Rei Arthur. Muito bom escutar isso ao vivo. Por que você não fala de como nos morros do Rio de Janeiro parece muito mais uma monarquia militarista? É verdade. Quando morre o dono do morro, É os caras têm verdade. que brigar entre si pra ver quem vai ser o novo dono. Sim, por isso que tem muito conflito, né? Porque, Exato. Se tivesse uma família real na favela, pô, não teria aí problema. seria top, eu ia morar na favela. Quer dizer, eu moro, né? Então, moro numa favela que é muito top, né?
E é isso. Não, mas tem um sistema que é parecido, que é o sistema de milícias. Que é tipo a máfia italiana carioca. Que é tipo isso, o pessoal eles são tipo policiais que, por exemplo, cobram comerciantes e eles ficam lá por muito tempo, né? Porque é como se fosse realmente uma família real. Fica lá por vários tempos porque não tem ninguém para competir, porque eles são amiguinhos dos policiais, então a polícia tá ali a proteção, é tipo um mega exército. É isso daí. Assim como o esquerdista gosta de mudar as palavras pra mudar o significado das coisas, tipo chamar a favela de comunidade, porque aí automaticamente deixa de ser um negócio ruim, a gente podia fazer isso com o Rio de Janeiro, né, cara? A gente fala, tipo, milícia é a máfia italiana. Mas é real, sim, é a máfia italiana. É literalmente a máfia italiana. Cara, assiste Poderoso Chefão, vai no YouTube, coloca lá foto do Don Corleone e acha foda. Aí quando o miliciano vem cobrar dinheiro pra não cortar a perna dele, ele acha ruim. Falando, não, peraí, cara. Porra, os caras chegam no barzinho assim, ó. Nós vamos aí fazer aí a proteção do local, porque aqui é muito perigoso, né? Aí se o cara não aceitar, eles mesmo vão lá. O cara coloca um 38 na mesa e fala, sabe que aqui é perigoso, né, cara? Não, aqui é É bom perigoso. você me pagar. 8 negão atrás dele, não, aqui é muito perigoso, tem que andar com esses guarda-costas, por exemplo. Meu Deus do céu, é muito bom. Me A sinto... briga entre favelas do Rio, entre Comando Vermelho e o outro lá que eu esqueci o nome agora, São dois impérios, é Império Romano versus... é a Guerra das Rosas do Brasil, cara. Sim, Estão aí há literalmente. 100 anos brigando. Eu ainda acho que a primeira favela do mundo foi Roma, cara. Complexos de favela de Roma. Tinha lá o traficante-chefe, que era o imperador. E as favelas ali, meu, muito bom. Os caras iam conquistando tudo. Não, os caras no Sopranos eles falam isso. De que a máfia italiana é a continuação do Império Romano. Então, e o Rio é a continuação de Roma. Só que isso daí ninguém é a vê. Roma brasileira. É a Roma brasileira. Então, seguindo aqui nossa história de reis, vamos entrar nos reis mitológicos, que é o tipo mais legal de rei de longe. Só uma coisa antes disso, eu queria falar um pouco sobre famílias imperiais famosas. Acho que a mais... Eu vou usar uma palavra agora que eu acho muito legal e eu sempre quis usar, vou usar agora. Preparados, hein? A mais infame... Infame é bonito, né? A mais infame delas é os Habsburgo. O que aconteceu nos Habsburgo? Olha, se eu tenho um filho e o Viriato é meu amigo e o Felinto é meu amigo, eu quero que o descendente do meu filho seja também descendente do Viriato e do Felinto, porque a gente vai formar uma gangue aqui, a gente vai ficar junto, a gente vai crescer junto. Então eu caso meu filho com a filha do Viriato, e o Felinto casa a filha dele com o filho do Viriato, e a gente faz uma turminha e vai casando um com o outro. Na primeira geração é de boa, cara. Na primeira geração a turma tá todo mundo ali, vai nascer normal, vão ser bons reis, e a nossa família unida vai crescer muito. Na segunda geração, todo mundo já é primo. Aí começa a dar um problema. Um olho meio torto, os caras nascem com 1,30 m de altura, começa a dar um pouco de problema. Na quinta geração, você tem os Habsburgo, que eram os caras completamente deformados. Você procura, tipo, a linhagem Habsburgo e vendo a linha do tempo, vai chegando um ponto onde eles meio que param de parecer seres humanos. Eles têm um negócio que é chamado de um queixo de Habsburgo, que eles tinham um queixo gigante, cara, É o gigante. Shed. O Shed. Porque o pós-Shed deixava de ser Shed porque era completamente deformado. E eles só, tipo, não queriam perder poder, porque o cara não quer casar o filho dele, que vai herdar um império gigantesco, com uma mulher aleatória de outro lugar. Então ele vai casando com prima, vai seguindo nisso pra sempre, até chegar ao ponto onde a turma começou a morrer. Tipo, eles morriam com 20 anos de idade porque os genes estavam todos fodidos. E acabou a família Habsburgo por isso, porque eles foram fazendo muito inbreeding, casando com a turma de dentro o tempo todo. Incesto. Outra família também infame, essa eu não sabia, descobri pesquisando pra isso aqui. Alguém tem que pesquisar, né, meu? Esses dois caras que só aparecem e falam, vamos gravar. É a família da Inglaterra. Ah, você não sabia? Ah, peraí, acho que deu um problema no áudio, mas enfim. Ela... Eu já sabia que existia, mas eu não sabia que tinha essa treta toda, porque eu já imaginava que a Inglaterra tinha ali alguns problemas de sucessão, porque
o Reino Unido ele foi formado depois de muita guerra, depois de muita briga entre os países que fazem parte do Reino Unido. Então já teria alguma questão ali. O que acontece? Qual é a linha do tempo aí da Inglaterra? O primeiro rei que estabeleceu um controle sobre o que hoje é a Inglaterra foi um cara chamado Egbert de Wessex, ou Egbert dos Saxões, o nome dele em português. Ele governou entre o século 8, século 9 na verdade, então ele é de 802 até 840 alguma coisa. E nesse período ele foi conquistando territórios, foi expandindo o poder, ele formou o que hoje em dia é chamado de Inglaterra. Depois dele, vários reis vieram, sucederam o poder, e eles foram expandindo o território, perdendo território, então a Inglaterra era maior em certos períodos, menor em outros períodos, por conta de guerras diferentes, até que no século XVIII, 100 anos depois, 10 séculos, caralho, 1000 anos depois, 10 séculos depois, a rainha Anne unificou o território que era Inglaterra, Escócia e chamou de Reino da Grã-Bretanha. Então se fundou o Império da Grã-Bretanha. Peraí, vou te interromper aí que você pulou uma etapa muito importante. Beleza, pode interromper. Que foi, se eu não me engano, no século XII ou no século XIII, quando os normandos invadem a Inglaterra e eles dominam a Inglaterra e eles se tornam a família real. Tipo, a família real já não é mais saxônica, entendeu? Ela era saxônica até a invasão dos normandos, aí depois dali você tem um número pequeno de normandos sendo a realeza na Inglaterra, entendeu? E é por isso que começou o inbreeding, o incesto deles começou ali, com os normandos reproduzindo entre si, no caso. Pô, essa parte eu realmente não sabia. Mas fica pior ainda, porque essa rainha que unificou tudo, a rainha Anne, ela teve 17 filhos, nenhum deles chegou na vida adulta, todos morreram com menos de 18 anos, e quando ela morreu, não tinha uma linha sucessória direta, tipo, ela não tinha nenhum filho pra assumir o trono, então foi passando pra irmão, e os irmãos também tinham problemas, ia passando pra outro irmão, passando pra primo, foi mudando de mão durante vários séculos, até chegar no pai da rainha Elizabeth, que ele não devia ser rei, ele herdou o trono já de um parente dele mais velho, que abriu mão do trono, ficou pro pai da rainha Elizabeth, ele ficou 20 dias no trono e ele largou, atenção aqui, hein, porque a Red Pill faz a diferença nas pessoas, e se ele tivesse tomado, a Inglaterra seria outra história. Ele largou o trono, ele deixou de ser rei da Inglaterra, do maior império do mundo na época, para casar com uma americana, mãe solteira de 2 filhos, que era plebeia. Beleza. E aí ele, pra casar, teve que abrir mão de ser rei e foi morar com ela no subúrbio americano e largou tudo pra lá. E aí a Elizabeth herdou tudo isso. E a Elizabeth, ela, tipo, é filha de um cara que não devia ter sido rei, e que, se você vai expandindo pra tentar colocar a rainha Elizabeth na mesma árvore genealógica dos fundadores da Inglaterra, você não consegue. Pode falar. Você pulou outra etapa. Foi o seguinte, o cara que fez isso aí foi o irmão mais velho do pai da rainha da Inglaterra, da Elizabeth. Que abriu mão de ser pra profitar a americana? Mas dá pra fazer alguma ligação hoje dela com o primeiro rei? Não, com não. Egbert dos Saxões ou nada? Não tem nada a ver. Já cortou na invasão dos normandos. Então dela com os normandos pelo menos dá pra fazer, ou também já tá perdido? Aí eu não sei. Aí você vai ter que olhar na árvore genealógica bem longamente aí. E é um assunto que eu não sei muito, pra falar a verdade, entendeu? Então, as duas famílias imperiais mais famosas aí, Habsburgo e a família inglesa, não sei qual é o nome da família inglesa mesmo, tem alguns Windsor. problemas. Mas a Inglaterra tem o melhor rei mitológico, que é Arthur. Antes de começar aqui, Viriato, Arthur existiu ou Arthur não existiu? A história é fake news. Sim, existiu. Eu acho que existiu, pelo menos. Por aí você... Quer falar sobre ele? Dê a versão do existiu e eu dou a do não existiu depois. A gente deixa o ouvinte decidir. Deixa o Felinto bater Beleza. o martelo. Tá bom. Ele vai ser o juiz aqui. Tá bom, vamos lá. No final do século... Final não, na metade mais ou menos do século V, você teve ali logo o começo da queda do Império Romano, certo? E aí você... Se eu não me engano, uns 50 anos antes disso, você teve os romanos não saindo, mas perdendo a Inglaterra, no caso. E começa aí as invasões saxônicas, né? No caso, os saxões, os anglos e os jutos invadem a Inglaterra. E no século... que eu falei antes, na metade do século V, você tem a Batalha de... Batalha de Badon. Quer dizer, Badon eu acho que é o nome original, não sei qual que é em português, enfim.
que foi onde o reino dos bretãos, que no caso era um reino da união dos assentadores romanos que ficaram lá depois da queda e dos nativos bretões, celtas no caso. A união dos dois faz o reino da Betônia. Betônia? Acho que tá certo. Enfim. Tá certo. E esse reino meio que se defende contra a invasão dos ângulos e dos saxões, etc. Enfim, surge no meio disso uma figura chamada, em cartas escritas na época, Artorius. Okay? Esse Artorius dizia-se ser um descendente de romanos e bretões, entendeu? Então, no caso, ele provavelmente devia ter uma mãe e um pai, provavelmente um pai, no caso, romano e uma mãe celta, provavelmente. E ele meio que liderou a resistência dos bretões contra as invasões dos anglo-saxões, certo? A questão é, o único, no caso, registro histórico que você tem do Artorius foi certas correspondências que ele trocou com um cara, que eu não vou me lembrar quem que é agora, mas basicamente esse cara pediu ajuda para segurar os... acho que era a Alemanha que estava invadindo a França. Ah não, eram os francos, ou os frisos agora, não vou me lembrar. Estava invadindo a França, esse cara Artorius, ele navega, ele sai da Inglaterra e vai até lá, ele defende, aí parece que ele morre no local, e eles pegam... esse cara era como é que posso dizer? Era uma figura heróica já pros próximos bretões. Eles pegam o corpo do Artorius e levam ele para uma cidade que chamava Avalon, no caso. Quer dizer, essa segunda parte já é mais especulação, entendeu? Tinha uma cidade ali na região que chamava Avalon, isso é verdade. E teve uma batalha na mesma época que aconteceu perto. Eles pegam o corpo desse cara que se chamava Artorius e levam pra Avalon, entendeu? Aí você consegue ver o começo da lenda se formando. A questão é que a lenda arturiana, que a gente vai entrar mais a fundo agora, ela é um negócio muito mais complexo e até mais antigo do que o próprio Arthur, entendeu? A lenda arturiana é só um reflexo e ela ela foi revivida anos depois, porque a questão é, o mito do rei Arthur, ele acontece, entre aspas, na era da imigração, certo? Nas eras das grandes migrações que acontece depois da queda do Império Romano. Então, século V, século VI. E essa história só vai ser revivida no século XI, século XII, entendeu? Que é exatamente na época onde está tendo uma crise de identidade, entre aspas, na Inglaterra. Porque o que era a Inglaterra nessa época? A Inglaterra era dividida entre bretão, certo? Que eram os, entre aspas, nativos, que também tinham invadido antes. Na verdade, os bretões são descendentes dos Hallstatt, que invadem a ilha da Inglaterra uns 2500 a.C. Então você tem essas pessoas, você tem os anglos e os saxões, que são dois povos diferentes. A gente hoje considera como o mesmo povo, mas são dois povos diferentes. E você tem os jutos, e você tem depois ainda os dinamarqueses que invadem aí nas grandes navegações vikings ali. Então você tem um povo que tem várias identidades étnicas diferentes, e aí na Idade Média eles tentam reviver isso e ter uma identidade única, entendeu? E o rei Arthur surge como essa figura que pode ser a unificação da identidade inglesa, no caso. Então sim, ele existiu. Agora, até concordo, pensei que você ia um pouco mais além, o que você disse eu concordo também. Tem alguns traços que ele existiu, apesar de não existir um documento dizendo o rei Arthur nasceu em tal lugar. Tipo, existem traços, por exemplo, no período posterior ao período em que ele teria existido, muitas crianças se chamavam Arthur na Inglaterra. Então, isso normalmente acontece quando você tem um cara muito relevante. Tipo, daqui a 15 anos você vai ver um monte de Neymar por aí. Porque o Neymar foi relevante, então crianças passam a chamar Neymar. E o mesmo aconteceu nesse período. Tipo, do nada, não existia um Arthur na Inglaterra, sei lá, existia, para cada 1000 ingleses, um deles chamava Arthur. E aí, num período de 50, 100 anos depois, para cada 1000 ingleses, 15 chamavam Arthur, 30 chamavam Arthur. Então isso mostra que existiu alguém relevante naquele período chamado Arthur. E isso é um dos indícios que ele teria mesmo existido. E além disso, tem alguns registros históricos, mas assim, entra naquele negócio do Gilgamesh também, de que pode ter existido a figura, mas ela foi muito exagerada. Por exemplo, o principal escritor sobre o período arturiano, ele chamava Godofredo. Ele era um monge que escrevia sobre a história da Inglaterra, e em alguns contos e poemas que ele escrevia naquela época, ele falava de Arthur como um grande guerreiro que defendeu a Bretanha. Mas não tinha ainda essa questão de ele lutava contra inimigos sobrenaturais, ele tinha uma espada sagrada. Não existia, por exemplo, a figura do Lancelot, que foi anexada depois. Arthur foi um grande guerreiro, foi um guerreiro que defendeu a Bretanha e morreu em combate como um grande guerreiro. Depois desse Godofredo, a figura de Arthur começou a ser muito
transformada em mito. Então surgem, por exemplo, os relatos da espada sagrada dele e de ele lutar com um cavalo que parecia mágico, que era super rápido e ele tinha a tábula redonda. Quer dizer, isso foi surgir depois ainda, mas enfim, ele era um cara além de um ser humano, ele lutava contra inimigos sobrenaturais e vira uma figura mágica folclórica. Isso daí durou até o século XIX, quando um cara chamado Chrétien de Troyes, eu acho que é isso, um nome assim francês, é um escritor francês do século 18/19, ele adicionou na história Lancelot, adicionou o Santo Graal, adicionou os Cavaleiros, ele criou o que seria os romances arturianos que se tornaram importantes na literatura medieval. Então, desse primeiro escritor, Godofredo, ficou só o fato de Arthur ser um grande soldado, um grande guerreiro que lutou pela Bretanha. No passado tempo, entre Godofredo e Chrétien de Troyes, nós tivemos um período gigante de histórias que foram sendo adicionadas, e o surgimento de Uther, o surgimento de Merlin, o surgimento do Castelo de Arthur, de Mordred, de Avalon, isso tudo foi surgindo e sendo anexado ao conto, e Arthur virou meio que uma figura folclórica mitológica, até a gente ter o Arthur moderno, que foi criado já no século XVII. Então eu também acredito que Arthur existiu como um soldado, tipo, ele foi um soldado foda, foi um guerreiro foda, que marcou o período dele, foi um grande soldado. Mas a ideia que os ingleses têm de Arthur, ela tá muito ligada à figura mitológica dele, sabe? Até hoje existe essa ideia de que Arthur está repousando e que ele vai voltar quando a Inglaterra estiver sendo invadida e estivesse sob grande risco. Então Arthur não morreu, ele está ali dormindo em algum lugar secreto e quando for necessário ele vai voltar. Isso é muito usado em literatura também. Tem um livro chamado Camelot, um livro não, uma HQ chamada Camelot 3000. Aí, é uma história que no ano 3000 a Terra está sendo invadida por alienígenas e Arthur ressurge. Só que ele ressurge e os cavaleiros dele surgem no corpo de pessoas dos anos 3000. Então, tipo, Lancelot volta no corpo de uma mulher. E acho que é Que exemplo, hein? Mas alguém volta no corpo de um traveco. E tipo, eles Que estão nessa exemplo, briga hein? porque eles têm a cabeça Beleza. deles medieval. Eles ficam, cara, o que tá acontecendo, cara? O que aconteceu com o mundo? Só que é uma boa série, cara. Não é um HQ de SJW, não. É uma HQ muito boa. E meio que critica essa turma e fala, cara, olha o que o mundo virou. E no fim eles se dividem entre um grupo que quer só deixar o mundo acabar porque tá tudo uma merda. E outro grupo fala, não, vamos tentar salvar aqui porque talvez ainda tenha jeito. Camelot 3000, boa série aí de história em quadrinhos. Boa série aí. Mas tem essa questão se Arthur existiu ou não. E aí entra de novo no que o Viriato disse lá sobre Gilgamesh, que é, por ser uma coisa muito mitológica, por ser uma coisa que tem muita discussão em volta, considerando uma história absurda, quando surge algum relato real de Arthur, quando surge alguma coisa que prova que Arthur existiu, isso acontece também com Jesus. Quando surge alguma coisa que prova historicamente que existiu um homem chamado Jesus e que ele foi relevante no período dele ali para as pessoas que viviam naquela região, isso é simplesmente ignorado e fala, não, tá louco, cara, acreditar nisso aí, isso é bobagem, isso não existiu não. E por isso Arthur é deixado apenas como um mito, porque as pessoas não querem aceitar que talvez teve alguma verdade por trás da história, existiu um homem relevante que fez o mito ser possível. Mas quem decide isso é o menino Felinto, do Neném Preto. Olha, Arthur existiu ou não existiu? eu acho que existiu, mas é com aquilo que o Viriato falou, né? Que foi criado um mito para que os povos se inspirassem nele. Isso acaba caindo em, assim, quase a criação, eu acho, né? Na minha extrema ignorância perante aos cabeçudos que cá estão a falar, que quase todos os mitos nascem assim, nascem como formas de inspirar um povo. Ou eu estou errado? De certa forma, tá certo. Não, eu sou muito inteligente. Meu Deus. Principalmente mito de herói, entendeu? Você pega, por exemplo, os 3 principais heróis gregos, eles surgem exatamente como heróis fundadores, entendeu? Teseu, Perseus e Hércules, eles surgem como fundadores das grandes civilizações dos povos. Cara, como que é o nome que os gregos se davam antigamente? Helenos. Helenos, exato, os povos helenos, entendeu? Então sim, mitos, no caso, mitos heróicos, eles são usados para inspirar povos, mas simplesmente para dar origem a esses povos de uma forma heróica, entendeu? E o Arthur, ele serve para dar uma origem heróica aos ingleses, no caso, entendeu? E outra coisa, a imagem do Arthur, ela também serve para, principalmente essa imagem dele tá adormecido e ele se ressurge quando a Inglaterra foi invadida de novo, porque exatamente o que aconteceu na Inglaterra foi a invasão
anglo-saxônica, certo? E aquilo formou a Inglaterra de uma certa forma, a Inglaterra moderna no caso. E os ingleses têm que lidar com esse fato, e eles criam essa lenda, entendeu? Esse herói mitológico para poder entender de fato quem eles são. Porque você vai, por exemplo, geneticamente falando, no oeste da Inglaterra, e é muito mais celta, enquanto o leste da Inglaterra é muito mais germânico. E então você tem uma disparidade na própria aparência das pessoas, entendeu? Na Inglaterra, por causa dessa genética. Então eles têm que criar algo pra lidar com isso, entendeu? Enfim, é isso. E é a mesma coisa nos três heróis gregos, entendeu? Existiam três grandes cidades, três grandes civilizações na Grécia Antiga, entendeu? No caso era Atenas, que era criado por Teseu, Esparta e outra cidade que eu não lembro o nome, que era Hércules e... Qual que é Perseu mesmo? Eu não lembro agora. Mas era basicamente... Era isso, entendeu? Você tem que criar uma figura mitológica para dar origem à sua civilização, entendeu? No caso, pode ser o oposto também, que é o que eu acredito no caso, entendeu? Que essas figuras mitológicas são sim os criadores dessas civilizações, ou seja, existiu sim um Hércules que criou o povo espartano, entendeu? Só que, como eles são transformados em figuras mitológicas, eles saem de proporção depois de muito tempo, entendeu? Uhum. Tem um trecho que eu lembro que era mais ou menos assim, era através da ação o homem vira um herói, depois a morte faz o herói virar uma lenda, e o tempo faz a lenda virar um mito. É isso aí. Muito top. Eu até ia falar, não sei se a gente vai comentar sobre reis, mas eu tinha anotado aqui sobre o rei Leônidas e os 300 lá, né? Que eles, na época que os persas invadiram a Grécia, né? Eles estavam em uma festa religiosa, né? Eu esqueci o nome. Goneia? Um bagulho assim, um nome muito estranho que o pessoal usava na época, a turma usava, né? E eles só resolveram ir lutar contra os persas, né? Que já que estava na festa religiosa, a turma não podia, né? Porque que era pecado, né? E aí eles só foram por causa dos mitos, né? Que os grandes oráculos, né? Falavam que os descendentes de Hércules iriam lutar com os descendentes dos persas, de Perseu, né? Os Hércules eram os espartanos, né? A turma lá de Esparta, que os gordão, os Mictal gostam daquele filme 300, né? Tem a turma dos 300, lutar contra a turma que eram os filhos do Perseu, que eram os persas, né? Então é isso daí. Muito foda. Não, na verdade, Perseus é só em parte desse ancestral dos persas. Não tá tão errado, mas também não tá tão certo. Enfim, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Então é isso. Um outro rei histórico aí... Histórico não, um outro rei mitológico, na verdade, é Beowulf. Beowulf eu não ia falar dele, mas eu lembrei agora, vamos aproveitar. O que acontece? A Inglaterra ela não tem uma história foda de fundação. Então, tipo, a Inglaterra, depois de 1300, 1400, foi um império foda. Era um império, como eles chamavam, onde o sol não se põe. Porque a Inglaterra era tão grande, tinha tanto país, tanto território sob controle, que em qualquer período do dia, em algum lugar da Inglaterra seria dia, em algum lugar da Inglaterra teria sol. Então, tipo, eles dominavam o mundo inteiro. Era um império, foi inclusive o maior império que já existiu, o Império Inglês no auge dele. E eles não tinham uma história de criação foda. Tipo, era só um povo que chegou lá, começou a colonizar, e foram existindo várias guerras, e foram surgindo cidades menores, e guerreavam, e de repente a Inglaterra existia. Então eles tinham essa preocupação de criar alguma história foda de criação, alguma história foda de surgimento, de onde eles vieram, como os gregos tinham, como os romanos tinham. E Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, inclusive escrevia Senhor dos Anéis pensando nisso. Era uma história mitológica, era uma história... Era uma história criada da cabeça dele, mas ele escrevia pensando que futuramente isso poderia ser a história do surgimento da Inglaterra. Ele queria organizar tudo e fechar as pontas e deixar uma ideia de que, tipo, nós viemos desses povos aqui e esse mundo hoje é nosso mundo. Mas, enfim, sempre foi uma coisa para os ingleses. C.S. Lewis tinha a mesma coisa. Os caras queriam criar a história de onde eles vieram. Aí surgiu, já no ano 1000, não, desculpa, o relato é do ano 1000, mas ele surgiu depois, surgiu já no período medieval. Surgiu um poema chamado O Poema de Beowulf. Tinha um nome próprio, se não me engano é A Epopeia de Beowulf, era alguma coisa assim, o Épico de Beowulf. Mas era uma pedra talhada que contava na forma de poesia, na forma de poema,
Tem diferença entre poema e poesia, eu não esqueci. Mas enfim, uma das formas lá é um grande rei que ele era tão poderoso que ele afastou o mal inicial que existia na Terra onde ele se tornou rei, simplesmente enfrentou dragões e ele matou Grendel, que era uma espécie de demônio que estava ali assolando a antiga Dinamarca, e desse rei, tipo, lutava contra dragões gigantescos e essa história do rei estava escrita ali na pedra. Só que ninguém conseguia entender o que estava escrito, porque ele estava escrito numa língua antiga que tinha sido perdida. Então, levou-se pelo menos 100 anos para conseguir traduzir o que estava escrito ali. E aí eles conseguiram traduzir, mas algumas coisas eram subentendidas, porque era um poema, e ele usava uma forma de escrita que ele não rimava as palavras exatamente. Então, tipo, sei lá, flor e amor, não tinha esse tipo de rima. Ele tinha uma rima que as palavras eram parecidas, mas elas não tinham uma rima própria no final. Tipo, sei lá, antes de ontem. Não tem uma rima. Antes e ontem não rimam, mas elas são escritas de uma forma parecida. Antes, ontem. O poema inteiro é escrito assim, com palavras que tinham ali a mesma entonação nos mesmos pontos e o mesmo número de letras e assim. Era um negócio meio matemático, era muito bem escrito e tipo, tinha uma palavra de 15 letras, a próxima tinha que ter 15 letras. Se tinha uma de 8 letras e uma conjugação ali no meio, a próxima tinha que ter 8 letras e uma outra conjugação para ficar igual. Era muito bem escrito e muito difícil de ser traduzido. Quando traduziram, leram, falaram, porra, beleza, isso aqui é a história de um rei aí, mas é um negócio mitológico, deixa pra lá. Até que Tolkien resgatou esse poema já no século XX e resolveu traduzir o poema inteiro. Ele não ia só traduzir essa parte que falava sobre Beowulf enfrentando um dragão, ele traduziu inteiro o poema desde o começo, que é o nascimento de Beowulf até a morte dele. Algumas partes foram perdidas porque elas já estavam muito deterioradas pelo tempo e não conseguiram recuperar, mas assim, a maior parte está lá ainda. E hoje em dia esse é um texto famoso, ele é muito grande, tem 1000 páginas, mas você consegue achar ele se tiver interesse em ler. Só tem um problema, se perde muita coisa na tradução e tem muita coisa específica para a Inglaterra e muitos termos. Por exemplo, ele não usa rei, porque se ele falar rei, ele não vai conseguir encaixar nessa métrica exata. Então ele usa o portador da coroa, e tem coisas assim que meio que se perdem na tradução. Não vale muito a pena você ler porque você não vai entender 100%. Mas Beowulf, essa figura de Arthur, ela é tão forte quanto a de Beowulf para os ingleses. Beowulf seria o cara que veio do mar, que defendeu a Dinamarca dos demônios que assolavam a Dinamarca e depois lutou contra dragões, e dos descendentes de Beowulf viriam os ingleses e aí viriam os heróis ingleses, e Arthur, por exemplo, seria uma parte da história que iniciou-se com Beowulf. No caso de Beowulf, não vou perguntar aqui pra vocês porque é muito claro que é um negócio mitológico. Pode, é claro, ter um rei foda que foi importante, escreveram sobre ele e começaram a exagerar, que é o que provavelmente aconteceu mesmo, mas assim, no nível de Beowulf não dá. O cara com certeza não lutou contra dragões de gelo e salvou a Dinamarca de demônios, mas ele tá ligado nisso. Um outro rei, agora vamos pro último rei mitológico aqui, o Viriato vai falar mais porque esse aqui eu não conheço muito, é Gilgamesh. Gilgamesh não é tão absurdo quanto Beowulf, a história dele, e dá pra gente discutir se ele existiu ou não. Qual é a história de Gilgamesh? É um pouco absurdo assim, cara. Não, ele é um gigante e ele luta contra demônios gigantes. É um pouco exagerado. Mas eu acho muito boa a parte Então, dele passar por um ritual, que é tipo ele ficar bebendo cerveja 3 dias, depois ele fica comendo pão 3 dias, e depois ele transa com uma garota por 3 dias sem parar. E aí quando ele consegue, ele se tornou um herói digno, e aí ele passou pelo ritual do povo dele. Isso é bom, cara. Uma coisa que um detalhe interessante antes de eu falar de Gilgamesh é que eu tava pesquisando sobre o amigo dele, o Enkidu. E lembra uma vez que eu falei, não lembro quando que foi, mas foi algum programa aí que eu falei que é engraçado como quando você pesquisa algumas figuras históricas, mitológicas, Parece coisa de anime. que quase ninguém conhece, aparece mulher de anime. Pesquisa aí, vocês, ouvintes aí, agora, vocês dois também. Enkidu, que escreve com K. Enkidu. Enkidu, vamos ver. E aparece uma menina de anime. A loirinha bonitinha, ticaracatica. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Bom, Enkidu na história do Gilgamesh, né, que também chama a Epopeia do Gilgamesh, e você tem os tabletes lá escrito tudo. Ele era um homem selvagem, que ele era coberto de cabelo da cabeça até os pés, e ele é domesticado para desafiar o Gilgamesh, porque ele era um cara muito forte, o Enkidu. Ele enchia o saco dos caçadores, porque ele não gostava que os caras matavam animal. Ele era meio que um espírito da floresta, ele era meio que um homem primitivo. É meio que um curupira.
E aí, meio que um fauno. E os caras domesticam ele pra ele bater no Gilgamesh, porque o Gilgamesh tava estuprando uma porrada de mulher lá. Aí o cara, ele tira um X1 com o Gilgamesh ganha, ele se rende, só que o Gilgamesh gosta dele e eles viram amigos, entendeu? E aí o Gilgamesh tem a ideia genial de matar um demônio junto com ele. Porque sozinho ele não ia conseguir, mas com o amigo dele ele consegue agora. E, enfim, o Gilgamesh, pra gente ir direto ao ponto, não ficar enrolando muita coisa, que eu já falei bastante coisa dele no começo. Ou nem tanto, mas enfim. Ele é pros assírios nada mais do que o Arthur é pros ingleses, do que o Beowulf é pros dinamarqueses, do que Hércules é pros espartanos, enfim. Ele é um herói mitológico fundador, entendeu? Ele era rei de Uruk e, na verdade, não é assírio, não, é sumério. E é isso, ele teria governado essa terra mais ou menos ali 2600, 2800 a.C., por aí. E o que é interessante do Gilgamesh é que ele tem estátua, certo? E aí, pra gente entrar nessa questão mais de conspiração, na estátua mais famosa dele, ele tá segurando um leão. Mas ele não tá segurando um leão como se fosse. Entendeu? Como se fosse um leão. Ele tá segurando um leão como se fosse um gato. Entendeu? Como você segura o seu gato aí, entendeu? Ou seja, ele provavelmente devia ter uns 10. Não uns 10, uns 6 metros aí, entendeu? Fácil. Pra ele segurar um leão desse jeito. O que é interessante, uma coisa que é ainda mais curiosa no épico de Gilgamesh é que no épico de Gilgamesh é citado, adivinha só, William, você vai adorar essa, o dilúvio. Pô, tava demorando. Não só isso, cara, tem outra coisa. Só faltam os Quando citas. o Gilgamesh conhece o Enkidu, eles se tornam amigos e eles vão viver nas cidades. E ele diz claramente, pô, é exatamente isso que está escrito. Eles se tornam indolentes porque eles vivem nas cidades e a vida os Exato. torna fracos. E aí eles decidem partir em Exato. busca de novas aventuras. É. Eles decidem ir pro meio do mato pra ficar forte de Exatamente. novo. E, Ô, louco. enfim, eu acho que vale muito a pena você ler o épico de Gilgamesh, não é tão grande assim. A tradução, de novo, é que nem o do Beowulf, várias coisas foram perdidas, porque tá escrito em sumério o negócio, então não é de se surpreender. Mas enfim, essa questão do Gilgamesh. Outra questão do Gilgamesh também, já que o meu amigo Felinto aí citou os citas, uma das representações do Gilgamesh, adivinha no que ele está andando? Numa biga. Ok? Beleza. Ele deve ter uma lista das coisas que ele tem que falar todo episódio. Acho Vai que riscando. já foi contraversão, já foi citas, Tu falou mal de dilúvio, cidade. cidade. Falta o quê? Vamos ver aí. Atlântida, vamos falar de A Atlântida também? história do Gilgamesh ela é muito boa. É uma história. Ele arruma um grande amigo, aí ele perde o amigo dele e ele tem que resgatar o amigo e no fim ele morre. Uma puta história legal, vale a pena se procurar aí mesmo. E caso tenha existido, não existiu um gigante que matava gigantes demônios, mas caso tenha existido um cara foda chamado Gilgamesh, que dele surgiu o mito, ele existiu em 3500 a.C. Então ele é anterior ao primeiro rei lá, Sultão, que Antigo eu falei. pra caraca. Seria ele exatamente, seria ele o primeiro rei da história, mas como eu acho que não existiu, eu vou defender aqui que ele não foi o primeiro rei da história. Só pra não dizer que eu estou errado. Tá bom então. Não, Beleza. se eu tivesse que chutar o primeiro rei da história, pra ser monarca mesmo, vamos lá, monarca, propriamente monarca, iria acabar sendo algum sumério mesmo, entendeu? Então provavelmente deve ser o Gilgamesh. Ou alguém depois dele. Provavelmente você está certo mesmo. A gente só não tem como saber. Provavelmente. Não tem. 50% de chance de estar certo ou não. Caralho, eu procurei imagens do Gilgamesh aqui e até ele tem personagem de anime. Gilgamesh Fate, é um loiro, tá? Tem uma explicação pra isso, cara, que um amigo meu otaku me contou. Esse caso realmente é um amigo meu otaku, foi o Nano, que ele me disse que japonês só gosta de como os nomes soam, então eles não se preocupam. Isso é muito um negócio ocidental da gente falar, porra, por que eu vou usar o nome Viriato? Porque o Viriato foi um cara foda, que eu admiro ele e tal. Por que eu vou usar Menefrego? Porque é uma frase italiana, eu gosto do fascismo italiano. A gente tem essa preocupação. Em japonês não, cara, só tem que soar bonito. Então, tipo, eles têm um jogo de luta chamado Under Night in Birth X Late ST. A tradução seria, tipo, abaixo da noite
intra de pra dentro, abaixo da noite, intranascimento, ponto execução, tarde, ST. Não tem nenhum sentido. Só que só soa bonito. Under Night in Birth X-Late ST. E eles gostam de nomes que são bonitos, então eles vão atrás de nome de figuras históricas, mitológicas, porque soa bonito. Você ouve um Gilgamesh, um Arthur, você fala, porra, que foda esse nome aí, cara. Mas eles não estão preocupados em, tipo, simbolizar a figura histórica de qualquer forma. Só soa bonito, eles colocam. E... explicação. O japonês é meio maluco até nisso daí. Galerinha, Oi. vocês me dão 2 minutinhos? Pra quê? Calma aí que eu acho que estão me chamando nessa porra. Atende aí, então. Sempre que alguém sai no meio da gravação, eu fico... Pensou se esse cara morrer, a audiência que vai dar, cara? A gente vai chegar em 800 mil views. Espero que ele tenha deixado o microfone aberto. Escutando uns tiros. Aí, vai pro... na boca do crime aí, ó. Tiver uns tiros, a gente já pá, caralho. Ouça contraversão. Faz uma propaganda. Maravilha. Mas, pra continuar esse assunto dos heróis de anime, tem um cara que eu ia falar, mas ele não é bem rei. Que é o Cuchulainn. É um herói mitológico irlandês. E, de novo, se você pesquisar o nome dele, só vai aparecer coisa de anime e aparece coisa de um jogo chamado Smite, que eu já joguei. Como escreve o nome dele? Procura aqui. Cu, de cu mesmo, Chulain. Ah, eu tô ligado, esse é uma serpentona, Não. né? Ele é meio que um Hulk celta, vamos dizer assim. Que a história dele era isso. Caralho, cara. Porra, o shape foda. Ele era um guerreiro. A história é mais ou menos é a seguinte: ele mata um cachorro de um rei lá. E aí ele. Um cachorro. Mas ele mata de zoeira ou sem querer? Não lembro agora. Acho que ele mata. Acho que o cachorro ataca ele. Uma coisa assim, ele mata o cachorro. E aí ele fala que não, eu vou ser o seu cão de caça agora. Entendeu? Putz. Ele vira o cão de caça pro rei lá. Ele vai pra batalha e mata os caras do reino rival. Provavelmente esse herói é mais uma coisa. Porque, tipo assim, na história da Irlanda, o que você tem é basicamente uns 10, mais ou menos, clãs que ficavam lutando por 1000 anos aí pra tomar controle da ilha, entendeu? Bem parecido com o Japão, pra falar a verdade. A diferença é que não tinha um shogunato, um imperador. Mas você tinha aí a mesma dinâmica de clãs disputando o território pra ver quem vai dominar tudo. E aí surgiam vários heróis nesse tempo aí, o Cuchulainn provavelmente é um deles. E de novo... As imagens dele no Google, ele é muito shapeado, gostei dele. É muito interessante a história dele também, vale a pena você ler. Reis históricos agora. Já passamos... Tem mais algum mitológico importante? Deve ter, mas eu tô esquecendo. Provavelmente a gente esqueceu e lembra depois, mas tranquilo. Vamos entrar nos reis históricos. Primeiro deles. Não, peraí, vamos esperar o Felito voltar, senão ele vai chegar no meio e não vai entender nada. Só pra. Depois dessa parte que eu tiro, só pra ver se não vai esquecer ninguém. Falar de Dom Pedro, só porque brasileiro, a gente tem que falar do Brasil pelo menos um pouquinho. E tem mais que. Além de Dom Pedro, acho que não tem ninguém relevante. Sebastião, eu falei. Ricardo Coração de Leão. Começo. Que ele é os dois, ele é mitológico e ele é real ao mesmo tempo. Tá, a gente fala de Ricardo também. O cara fica tossindo toda hora, cara. Vai dar um trabalho depois de cortar isso. Conhece um remédio pra tosse top aí pra indicar? Não. Porra, cara, você tem que conhecer, velho. Você não gosta de mato, de plantação? Eu nunca tenho tosse, pô. O que eu tenho é rinite. Meu, nossa. Mas o meu. Eu começo a tossir muito quando eu passo de um peso. Acho que 127, 128 quilos. Eu começo a tossir muito. Aí quando eu abaixo eu paro de tossir. O que você acha que isso é, então? Não, eu fui no médico já, ele disse que é porque quando você tá muito pesado, tipo, seu corpo não faz diferença de obesidade e de músculo, pra ele é tudo a mesma coisa. Então quando você tá muito pesado, meio que a massa em volta comprime o seu pulmão e você não consegue respirar direito, aí você começa a tossir. Não sei, Rick, parece fake. Ué, foi o médico que me falou, cara. Você acha que Eu eu quê? confio em médico, sério? Mas confio, ele sabe mais de pulmão do que eu sei. Pode até ser. Ele sabe mais de músculo que você? Não. Porque ele era gordo. Então,
realmente quando eu tô tipo 120 quilos eu não tosso não, só quando passa. O cara voltando correndo, batendo o pé no chão. Voltei, galerinha. Tomar Tinha um banho. chamado mesmo, cara. Tinha, minha mãe mandou fazer 300 coisas. Ainda falei, não, tenho um compromisso sério. Mas ninguém me respeita. A gente já tá encaminhando pro final aqui, relaxa. Vamos falar agora de reis que realmente existiram, que com certeza existiram e que são importantes também. Arthur entraria aqui, mas a gente já passou na parte mitológica, então não precisa. Vamos começar falando de Sebastião ou de Ricardo, vírgula, Coração de Leão, que é um ótimo nome. Vai no Ricardo. Vai a ordem histórica Ótimo. e começa no Ricardo. O Ricardão. Rick Lionheart, puta nome foda, cara. Enfim, Ricardo ele começa a carreira. Tu fala isso aqui de cabeça, se tiver alguma coisa faltando, vocês me lembrem. Ele começa a carreira dele muito jovem, assim como Alexandre o Grande. Começa com. Inclusive Alexandre é importante, mas já falei dele no episódio inteiro aí. Procurei Menefrego Alexandre o Grande, tem um episódio de 2 horas sobre Alexandre o Grande, mas é outro rei foda, tem que ser lembrado. Mas Ricardo ele começa sua carreira muito jovem, com 16, 17 anos, enfrentando rebeliões contra o pai dele. O pai dele estava num período conturbado ali no trono, e ele organizava seu exército e lutava contra as pessoas que queriam tirar o pai dele do poder. Até que se inicia a Terceira Cruzada e Filipe II da França lidera essa cruzada contra Saladino. Saladino era um líder muçulmano muito forte. Tipo, apesar de eles estarem do outro lado, ele ser o nosso inimigo, digamos assim, para nós que estamos aqui na esfera de influência católica do mundo, Saladino era um rei foda, era um líder militar muito foda. E Ricardo enfrenta Saladino várias e várias vezes, e a batalha definitiva é no cerco de Jerusalém, quando Ricardo derrota Saladino. Inclusive, a grande história por trás de Ricardo, que faz ele ser lembrado, é o seguinte: os cristãos eles eram muito reconhecidos como soldados misericordiosos, porque eles não podiam matar, porque eles lutavam em nome da fé cristã, que tinha que poupar vidas. E os muçulmanos não, cara. Tipo, Saladino ele capturava uma vila, ele trocava aquela vila por alguma coisa, e se não aceitasse ele matava todo mundo, porque ele tinha aquela ideia muçulmana de levar a religião pro mundo, e quem não tem a minha mesma religião é meu inimigo, e nós temos que levar a nossa fé pro mundo através da espada. E os cristãos não, os cristãos eram, calma aí, vamos tentar converter essas pessoas à nossa fé, porque Deus ama todos igualmente. E o que aconteceu? O Saladino ele passou a entregar propositalmente soldados dele pro exército de Ricardo. E Ricardo não entendia o que estava acontecendo, porque eles avançavam e do nada ficava tipo 1000 soldados para trás, e eles eram entregues como reféns. E aí Ricardo entendeu, falou, esse filho da puta ele tá entregando reféns pra mim, porque eu vou ter que alimentar esses reféns. E quando eu alimentar esses reféns, os meus próprios exércitos ficarão sem comida. Então ele tá jogando um jogo contra mim, e quando eu estiver fraco porque eu tô alimentando os reféns dele, ele vai me atacar e eu vou perder essa batalha. E aí Ricardo fez uma coisa que era inimaginável para qualquer cristão na época, mas que deu muito certo, que foi levar todos os milhares de reféns que Saladino entregou para ele, confiando na boa vontade, pra frente das muralhas de Jerusalém e cortar a cabeça da turma. E falar, filho da puta, você queria que eu cuidasse deles? Agora não, acabou a bondade do cristianismo aqui. E Saladino ficou desgraçado de sua cabeça e se virou contra Ricardo. E, enfim, foi um rei foda, foi um rei que usou trabuco em batalha, foi um rei que, enfim, venceu. Ele venceu o Saladino, ele perdeu em batalha, venceu, né? Ganhou. Saladino teve um... Ele venceu o Saladino e Saladino teve... Porque, apesar disso, Saladino era um grande líder militar, então ele teve uma honraria que só os grandes reis europeus recebiam. Ele foi enterrado com honras militares e tal. E Saladino, pros próprios muçulmanos hoje em dia, eles não ligam muito porque ele perdeu. Então eles tratam ele como um cara que foi derrotado em batalha. Saladino é maior pros europeus que o enfrentaram do que pros próprios muçulmanos. Mas foi um grande rei, um rei que militarmente ele pensava muito fora do que existia na época. Existia uma forma que os reis cristãos lutavam, o Ricardo estava além disso, e não à toa conseguiu seguir o que o pai dele fez muito bem. Alguma coisa sobre Ricardo? E também, Ricardo é um daqueles caras que a turma diz que tinha fortes sinais de homossexualidade, assim como Alexandre o Grande. Vocês pensam sobre? Esse é mais balela que possível, cara. Você quer falar, Viriato? Que eu tenho uns negócios pra falar. Não, tem umas histórias que eu tava lendo
né? Sobre Ricardo Coração de Leão, que é o quê? Capivara hipergâmica que namorava o pai dele tramou uma rebelião contra o Ricardo. Não, contra o pai do Ricardo, que eu não sei o nome. Qual é o nome dele? Não lembro. Ah, também não lembro, cara. Beleza. Pô, sabe, eu tô de cabeça e não dá Aí o pai de Ricardo ficou desgraçado de sua cabeça e prendeu a mãe dele, a mãe do Ricardo. E Ricardo se fudeu, né? Mas ele tinha um amigo da França, se eu não me engano, também esse Felipe. Felipe II. Felipe I, um bagulho assim, que era amigo dele na França. Então Ricardo foi morar na França, né? E nesse tempo foi educado e tudo mais lá na França, né? Até que ele voltou pra Inglaterra. E eu não sei o que, acho que foi uma rebelião que ele fez. E ele tomou o trono de seu pai, se eu não me engano. Se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu não sei. Mas ele só sei que ele tomou o poder, né? Na Inglaterra. E a primeira coisa que ele fez foi liberar a mãe dele, né? E tem histórias que ele era um grande comedor. Era um grande comedor. Quando ele estava indo para as cruzadas, ele passava nas viladeiras e passava o rodo, lançava o seu pu à base nas camponesas e... Mandava o jogo do texto. Nossa, ele chegava e aí gatinha, e aí gatinho, e... Eu já tava plantando um rabanete e falava, olha, percebi uma coisa engraçada na sua horta aí. Ela, nossa, o que ele percebeu na minha horta? Que engraçado. E foi muito engraçado também que na volta dele, das cruzadas, ele foi preso por um rei austríaco. E esse Felipe, que era amigo dele, o Ricardo era rei da Inglaterra. Então ele falou, ó, você tá me deixando preso aqui, seu filho da puta. Ó, eu vou te dar tanto de dinheiro que você me libera. Aí o rei, beleza. Esse Felipe I, que é um grandíssimo de um filho da puta, e um irmão dele, o irmão do Ricardo, pagou o dobro pra o Ricardo continuar preso. Olha que grande... histórias de ingratidão. Isso daqui vai pro programa do Hernani. Histórias de ingratidão, amigos. Que é revoltante. E o Ricardo morreu de uma forma muitíssimo engraçada, que ele estava pegando alguma coisa no chão e foi acertado por uma flecha e tomou no cu, se fudeu, morreu, e foi de um cara que era tipo um bostinha qualquer que tava com arco e flecha e matou o Ricardão. Ricardão morreu, comeu mais de 1000 mulheres, provavelmente, e morreu de uma forma bosta desse jeito. Mas foi um grande homem. Ele, duas coisas que eu lembrei aqui, o nome do pai do Ricardo era Alienor, lembrei depois que eu tinha perguntado, e ele morreu num cerco na França. Tipo, ele conseguiu sair da prisão e ele se vingou, quer dizer, tentou se vingar de Felipe II por ter traído ele, mas morreu cercando um castelo da França e não conseguiu concluir a vingança. Mas o foda do Ricardo é... militarmente ele era muito bom, cara. Ele conseguia usar as diferentes... existiam diferentes cruzados. A gente pensa nos cavaleiros cruzados medievais, parece uma coisa única. Mas existiam tipos diferentes de cruzados. Existiam os cruzados hospitaleiros, que eram os caras mais tradicionais, com roupa branca, que eram os cruzados que cuidavam de hospitais mesmo e lutavam, eram guerreiros. Existiam cruzados que eram padres, e eles tipo iam pra batalha vestidos como padres, e na hora do combate eles colocavam a armadura deles. Existiam a ordem dos teutões, que eram aqueles cruzados de preto, e cada um deles tinha uma formação diferente, eles praticavam artes marciais diferentes, e o Ricardo inclusive praticava artes marciais. Krav Maga. Krav Maga acho que não, mas praticava artes marciais. Capoeira. E cada um deles tinha tipo uma forma de lutar diferente. Um era foda em cavalaria, outros usavam lanças, outros usavam espada, escudo normal mesmo. Mas Ricardo conseguia unir esses diferentes grupos de cruzados e fazer um exército forte, coisa que os cristãos não conseguiam, tanto que na maioria das cruzadas, as várias que existiram, os cristãos tomaram pau, tipo, eles perderam a maioria, eles ganharam as relevantes, mas eles tomavam pau com certa frequência. E com o Ricardo isso mudava, porque ele conseguia usar eles da forma certa. Ricardo também era um cara muito inteligente, isso é um negócio que estava perdido, porque na Europa do passado, o rei tinha que ser um intelectual, tinha que ser um cara inteligente acima da média. Mas nesse período aí de vamos casar com o primo, vamos só manter aqui o poder, o rei deixou de ser esse cara relevante também intelectualmente, o cara que sabia tomar as melhores decisões, que era inteligente. E o Ricardo não, o Ricardo ele falava latim, por exemplo, ele falava a língua
acho que é Oik, alguma coisa assim, que era a língua dos franceses na época, a língua do próprio Felipe II. Então ele era um bom diplomata, ele conseguia conversar com pessoas de lugares diferentes do mundo. E o Ricardo era um cara que, tipo, ele era o rei padrão de quando você cria na sua cabeça o que seria um grande rei medieval, sabe? O cara com escudo, espada, comandando um exército de cavaleiros cruzados, falando várias línguas e tomando decisões políticas e militares que mudam o mundo, por exemplo, ir para uma cruzada e quem ele vai levar para essa cruzada. Ricardo é o grande símbolo disso aí. Infelizmente morreu porque confiou demais em seus amigos e não deu certo. Mas é um grande rei. Um outro cara. Vamos seguir na história, vamos pro próximo aí que eu queria falar de um outro cara, mas deixar ele. Vai ser o último da lista. Sua vez agora, Viriato. Rei Pelé. Falar de Dom Sebastião de Portugal. É interessante a questão do Dom Sebastião, porque ele é crucial para a identidade portuguesa e para a brasileira. Uma coisa que pouca gente sabe, mas ele foi de uma certa forma, o de facto fundador do Rio de Janeiro. Então, Opa! É um ancestral aí. my ancestor. Mas, bom, a história do Dom Sebastião e por que ele é uma figura tão importante é por causa do seguinte. No final ali do século XVI, Portugal estava como pode dizer, numa linha de crescimento gigantesca. Estava num auge, numa era de ouro, por assim dizer. E aí você tem um rei icônico, que era o Dom Sebastião I. O que acontece aqui? Tava tendo certos conflitos no norte da África e começou a ter uma certa, como pode dizer, um certo medo dos ibéricos de uma outra invasão muçulmana, entendeu? Eles já tinham feito a reconquista aí alguns séculos antes, mas ainda tinha esse medo, essa sombra muçulmana ainda em cima deles. Então, Dom Sebastião vê uma oportunidade de invadir o norte da África e levar a luta para ele, certo? Então ele começa uma guerra que, de certa forma, pode ser considerada uma cruzada contra os muçulmanos do Marrocos. A questão é que, em uma batalha lendária, o porquê que essa história fica interessante é exatamente aí. Numa batalha lendária, que eu não lembro onde foi, mas foi contra um sultão lá, marroquino, Dom Sebastião some, ele desaparece. Ninguém sabe se ele morreu, se ele foi capturado, ninguém sabe. Tipo, ele some, não tem corpo, não tem nada, ele some. E aí, o que acontece com o Dom Sebastião é esse fenômeno que acontece com o Arthur também, entendeu? Dele ir para outro lugar, dele sumir, entendeu? Dele ir pra, no caso, Avalon, né? Mas Dom Sebastião sumir. Então, com Dom Sebastião em Portugal, tem a mesma imagem que os ingleses têm com o Arthur, entendeu? Essa imagem de que o herói dele vai voltar, entendeu? Com Dom Sebastião ainda tem essa mesma coisa, que talvez um dia ele vai voltar pra salvar Portugal, pra salvar os ibéricos, no caso. E é interessante porque logo depois do desaparecimento deles tem um caos gigantesco e Portugal acaba sendo anexado pela Espanha por um tempo. E aí Portugal meio que por alguns anos deixa de existir. Então eles vão de uma era de ouro para um momento muito sombrio. Uhum. E Um outro rei, aproveitando que você tá falando de Portugal, também histórico, também importante. Esse aqui, sempre que fala dele, aparece uns caras falando, não, mas veja bem, ele era maçom e tal. É verdade, era mesmo, e é uma coisa ruim, é um dos defeitos que ele tinha, mas não deixou de ser um grande homem, não deixou de ser um puta intelectual e tomar decisões corretas, que foi Dom Pedro II, o último imperador que o Brasil teve. Dom Pedro, ele... A história dele é... Não precisa falar aqui porque a gente aprendeu na escola, você já sabe, mas tem uma questão de Dom Pedro que é um negócio triste e que não é falado, que é a perseguição que Dom Pedro enfrentou da imprensa da época, especialmente no Rio de Janeiro, quando ele já estava muito velho, ele já estava próximo de morrer, e a filha dele, a Isabel, surgiu como a grande mudança, a grande cara do progressismo para a época. É claro que a gente está falando de um período em que, de 1800, onde não existiu progressismo moderno. A Isabel não era progressista porque ela defendia gênero neutro, defendia esse tipo de coisa. Ela era progressista porque, por exemplo, ela queria o fim da escravidão. Porque, por exemplo, ela queria negociar diretamente com empresários e ela defendia a Igreja Católica, ela era católica bastante fervorosa, mas ela defendia que a Igreja Católica não tinha que ser tão forte assim quanto era no reinado do pai dela. Então ela tinha essas ideias progressistas que eram apoiadas pela imprensa com interesses de diminuir a soberania nacional brasileira. E Dom Pedro, ele era um cara muito inteligente, falava diversas línguas. Ele era um cara que gostava muito da tecnologia e gostava da ideia de que um mundo com tecnologia seria um mundo melhor. Então, por exemplo, ele era muito interessado no desenvolvimento da aviação.
Ele não viu um avião voando, não viu o 14 bis, por exemplo, ele morreu antes, mas ele via dirigíveis. E ele sabia que em algum momento no futuro os dirigíveis, os balões, virariam algo grandioso. E ele sabia que aquilo ia acontecer, ele sabia que ele poderia contribuir para aquilo, porque ele era um imperador, porque ele era um cara muito poderoso, muito rico, muito inteligente, mas ele estava velho, ele estava com 80 anos de idade, então ele não tinha tempo hábil. E no período final da vida dele, ele se dedicou a divulgar as ideias do Brasil, as ideias da ciência brasileira pelo mundo e a divulgar cientistas brasileiros que eram apoiados por ele e viajar pelo mundo, ir em feiras de aviação da França e ir para os Estados Unidos entender o que exatamente era eletricidade, como isso funcionaria. E ele acreditava num mundo foda com tecnologia que logo existiria, porque o início da tecnologia ela era muito ligada à mágica. Frankenstein, por exemplo, da Mary Shelley, é um livro sobre um ser que ressurge dos mortos e como ele ressurge, o que é usado para ele renascer. O Dr. Frankenstein coloca o monstro dele numa cama e dá um choque, e quando ele toma um choque ele renasce. Esse é um negócio que hoje em dia não faz sentido, sei lá, ele ia queimar, a gente tem noção disso. Mas pra eles na época, cara, a tecnologia era mágica. Se você dá um choque em uma coisa, você não sabe o que acontece. Existiam muitas coisas na época que era tipo feiras de tecnologia que eles colocavam uma mão amputada numa caixa e davam um choque na caixa. E aí quando a mão tomava choque, ela mexia, porque ela tá tomando choque, ela tinha um impulso de fechar o dedo, por exemplo. E aí eles, olha só, a mão reviveu por alguns segundos e a mão tá fechando de novo, e isso quer dizer que nós poderemos ressuscitar corpos no futuro. Era um negócio muito louco, muito mágico que Dom Pedro vivia, e enquanto ele achava que isso era o futuro, que isso faria o Brasil ser grandioso e dar um passo à frente, porque nenhum outro monarca do mundo estava preocupado com essas ideias que Dom Pedro estava, a imprensa batia nele demais, cara. A imprensa falava, olha, enquanto o Brasil tem seus problemas, Dom Pedro viaja por aí, e fazia charges de Dom Pedro andando pelo mundo, ignorando o Brasil, e tentava vender a imagem que ele estava inválido, que ele estava muito velho para ser um monarca. Então, tipo, tem uma charge famosa que ele tá segurando o mapa mundi, escolhendo para onde ele vai ir, e ele tá babando em cima do mapa mundi, porque ele tá velho, ele não consegue tomar decisão nenhuma. E sempre aquela imagem de, tipo, Isabel é o futuro, Isabel vai mudar as coisas, vamos tirar Dom Pedro do poder e entregar para Isabel, porque Isabel, a sua filha, vai revolucionar o Brasil e vai fazer um país mais justo, mais igual, não sei o quê. E deu no que deu. Brasil, é isso aí que a gente tem hoje em dia. Especialmente pro Felito, que é carioca, ele sabe exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro de Dom Não, Pedro. eu estava lá. Rio de Janeiro pós Dom Pedro. Mas Dom Pedro foi Eu estava apesar lá. de ser maçom, sei disso. Apesar disso, foi um grande homem, teve ali grandes momentos de sua vida, tinha uma boa ideia de país e de desenvolvimentismo, era um cara muito inteligente e que infelizmente no final da vida foi abandonado pela própria família, pela filha e vendido como um velho gagá que devia morrer logo para dar lugar para a filha dele, que ela sim sabia governar um país. E outra coisa, de novo, você pode ver uma correlação aí, um paralelo de Dom Pedro II com, de novo, Rei Arthur, Dom Sebastião, Hércules, entendeu? Você vê muito, principalmente nos casos mais monarquistas, essa figura do Dom Pedro II como fundador do Brasil, certo? De uma certa forma, se deixasse mais uns, sei lá, 500 anos de monarquia, você ia ver Dom Pedro II como uma figura mitológica, facilmente, entendeu? Hoje De existiriam novo. histórias de Dom Pedro enfrentando inimigos sobrenaturais. Exato, ia tá ele matando paraguaio. Matando Saci. Matando Saci. Dom Pedro versus Tá- Curupira. Dom Pedro num tiroteio contra carioca, enfim. Uma outra coisa que eu direi, foda, esse aqui eu não vou entrar nele porque é muita coisa de verdade, mas é uma história que vale a pena você procurar se você gosta de política. Otto von Bismarck, eu gosto tanto desse filho da puta que meu nome em todos os web jogos que eu jogo é Bismarck, tudo, desde Street Fighter até Hearthstone quando eu jogava aquilo. Eu gosto muito. O nome do filhão vai ser, Então, né? meu filho, se tudo der certo, será Bismarck também. Apesar de aparentemente só eu achar esse nome bonito. Mas Otto von Bismarck Você é não um fez um- puta general, cara. Ele Você fundou não o fez segundo episódio Reich. sobre ele ainda? Reich não quer dizer império, por isso existiu o terceiro Reich. Tipo, antes existiram dois Reichs. O primeiro Reich foi o Império... Ele tá fazendo agora. Não, pode falar, foi mal. É porque seu áudio tá baixo, eu não Não, percebo eu- o que você tá falando, aí eu corto. Ah, tá. Eu perguntei porque você não fez um programa sobre ele ainda. Aí eu falei depois, você tá fazendo agora. Quero fazer há muito tempo, mas sempre entra alguma coisa na frente. Aí eu falo, ah, não, vou falar desse outro cara aqui. Esse tá na lista, tipo, é um dos caras que eu gosto muito e tem interesse, assim como Alexandre. Mas o primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico. Inclusive, falando de nomes fodas, Otto von Bismarck é um puta nome. Tipo, imagina você trabalha na caixa,
aí chega um cara pra ser atendido, qual é o seu nome? Otto von Bismarck. Puta nome, cara, não dá. E nome de império, de país, barra, nação, qualquer coisa, Sacro Império Romano Germânico. Cara, não dá pra ser melhor que isso, cara, é o melhor nome possível. Enfim, o Sacro Império Romano Germânico foi o primeiro Reich, aí a Alemanha foi diluída, começou a dar tudo errado, e Bismarck pensou, cara, eu tenho que refazer o Sacro Império Romano Germânico com um novo nome, que foi o Império Alemão, o Segundo Reich. E o Bismarck, ele foi o líder que mais entendeu o pragmatismo político. Ele chega no poder, ele começa a brigar com os liberais, e aí ele afasta os liberais, que eram o maior inimigo deles na época, dessa briga para chegar no poder na Alemanha. O Partido Liberal perde força, surge o Partido Social Democrata, também forte, ele briga com os social-democratas e ao mesmo tempo ele está lidando diretamente com a França e com os países próximos dele ali que queriam alguma coisa da Alemanha, queriam ou dinheiro ou inclusive anexar a Alemanha, e ele é o cara que tipo, ele toma as decisões que faz todos os inimigos dele gostarem dele e brigarem entre si. Então, tipo, a França começa a declarar guerra com outras pessoas e não com ele, porque ele tá no meio e fala, não, o que é isso? Sou um cara de paz, hein? Não tem nada a ver aqui não, galera. Mas ao mesmo tempo ele tá criando o clima internacional que vai fazer essas guerras acontecerem e ele vai só pegando território. Tipo, acaba a guerra, ele vai lá e pega um território e falou, vou ficar com esse território aqui, tá bom, esse território pertence a gente, tá tranquilo? Mas não tem nada a ver com a guerra, hein? E ele começava outra guerra logo depois. Internamente ele controla muito a Alemanha e ele começa, por exemplo, a tirar o poder da Igreja Católica, porque ela estava muito forte, mas aí a Igreja Protestante cresce e ele também poda a Igreja Protestante, porque ele quer que o Estado esteja acima das duas. Ele cria o Estado de Bem-Estar Social, que foi depois resgatado pelo Terceiro Reich, surge com Bismarck. A ideia é que a nação tem que se preocupar com, por exemplo, a família, que uma mulher que tem filho, ela tem que ter um tempo em casa para cuidar do filho dela, e o Estado tem que dar uma boa educação para o filho dela e garantir que aquele filho, quando crescer, seja um adulto preparado para ser o relevante para o país dele, para contribuir para a nação dele. Isso é uma preocupação do Estado, o Estado de Bem-Estar Social, que surge com Bismarck também. E ele comandou tudo muito bem, cara. Ele entendeu o que ele precisava fazer, ele pegou um país fudido e ele falou, preciso investir nessas coisas, eu preciso tomar cuidado com esses caras, preciso tirar poder daqueles outros e fazer essa turma brigar com aquela outra turma para que eu consiga crescer. Ele fez tudo certinho e ele conseguiu fundar o Segundo Reich e fundou um império gigantesco que foi acabar depois da Primeira Guerra Mundial. Então, Otto von Bismarck é pros alemães o que Dom Pedro foi pra gente, o cara que pegou um país do nada e fez uma potência mundial gigantesca. Acho que é isso. Tem mais algum rei relevante? Alguém que a gente deixou de fora? Não, eu só queria falar um negócio, que o Bismarck era realmente um cara inteligentíssimo, que ele era conselheiro do rei William I, que é Guilherme, né? Eu vou falar o William, pra homenagear aqui o nosso grande Menefrego. Não sei se era o William I, mas o William II da Alemanha, mas ele era junto com esse cara. Ele fez com que que foi rei da Prússia, né? Era Prússia o nome, né? Ele fez com que esse rei fosse muito dependente dele, em questão de dar conselho e tudo mais. Então ele usou muito isso, entendeu? Como é que fala? Chantagem. E aí ele ganhou muito poder por isso, né? Porque o rei do seu país dependendo de você, ele vai, você fazendo com que ele dependa de você, você é um cara com extremamente muito baseado. Isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que ele era muito inteligente. E era só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Formou o exército ainda. Tem um cara que manja muito de biografias militares fodas que a turma, tipo, ele é o cara que, quando ele escreve sobre um autor, você sabe que ele pesquisou muito, porque ele se dedica a isso. Ele fica, tipo, 15 anos preparando a biografia sobre alguém e quando sai é muito foda. Que chama Neil Faulkner. Faulkner escreve Faulkner. Ele tem livros sobre Alexandre, tem livros sobre Mao Tse Tung, inclusive. Assim, ele fica bem sem tomar lado. Ele só conta a vida e você toma a decisão. E segundo o Faulkner, ele é o maior líder militar que já existiu na história. Não tem ninguém que chega perto dele, porque puta, vai soar estranho, mas assim, era muito fácil ser um líder militar na época de Alexandre. Não era fácil, era difícil pra caralho, mas era fácil ser um líder militar quando, pra você ter poder, você tinha que ter um exército foda, que é o que o Alexandre fazia. Ele tinha um exército que não perdia de ninguém, então ele podia dominar o mundo inteiro, ele podia se defender de revoltas, porque ele era um cara militarmente poderoso.
Mas a política pro Bismarck era muito diferente da do Alexandre. Você não tinha só que ter um exército bom, você tinha que ter um exército, tinha que lidar com os problemas internos, lidar com as forças dentro do seu país, lidar com os seus vizinhos querendo te invadir, com poderes internacionais. Tipo, o jogo político que Bismarck jogava era muito diferente do de Alexandre, muito mais difícil. E ele entendeu perfeitamente como funcionava. Então, pra esse cara, pro Faulkner, ele é o maior que já existiu, ponto final. O cara é um gênio militar, político destacado. Agora, tem uma coisa que Faulkner critica, e que todo mundo critica no Bismarck, que é: foram as ideias de Bismarck, foi a ideia de bem-estar social, de nacionalismo alemão, de militarização pesada, que possibilitaram o nazismo existir. Sem Bismarck não existiria Hitler, sem Bismarck não existiria fascismo na Europa. E, inclusive porque os outros líderes fascistas, por exemplo, Mussolini, tinham Bismarck como tipo, a gente quer ser esse cara, a gente mira nesse cara, ele era o norte. Então, pra turma, esse é o único defeito dele. Eles olham e falam: ó, Bismarck foi foda, foi um gênio, foi um grande líder, mas, infelizmente, graças a ele, existiu o fascismo na Europa. Pra uma outra turma, que talvez ouça esse programa, isso é só melhor ainda, cara, só deixa ele mais top. Então, Bismarck tinha que ser lembrado aqui, porque é um grande herói, um grande líder e um grande nick de web joguinho. Se você estiver pesquisando um nome aí pra você usar na sua conta do Genshin, que você vai criar daqui a pouco, coloca Bismarck lá, que vale muito a pena. Beleza. Então eu queria lembrar aqui de dois reis, né? Um é Alarico I, que botou Roma para mamar, né? O William tá ligado nele, que tem um episódio, acho que é sobre grandes líderes, né? Você cita ele, podcast, não sei se é episódio 13, programa 13. Mas você tá ligado em quem é, né? Alarico e Aníbal, É. que foram dois líderes fodas que botaram Sim. Roma pra mamar. Botaram Roma para mamar. E o rei Salomão, que eu acho um cara extremamente pica, um cara sábio, e os livros dele da Bíblia é extremamente muito pica. Um cara que casou com 700 mulheres e tinha um harém de mais de Então ele 1000 era foda, cara. mulheres. Porra, o cara foi mangina 700 vezes. Não, o cara era extremamente Tudo bem que ele shed. foi extremamente rico, extremamente inteligente, que ele inventou o ocultismo, que ele inventou a Goethe, tudo bem que ele fez tudo isso, mas ele era um mangina, cara, tá refutado. Não. E outra coisa, ele tem a alcunha de rei mais sábio da história e rei mais rico da história. E mais comedor também, né? Porque o cara comeu quase mais gente do que Gengis Khan. É isso daí, eu queria deixar essas menções honrosas aí. Aí, já que você. Eu vou falar duas relacionadas aí que ele falou. Em relação a inimigos de Roma, aí, que a gente falou de Alarico e Aníbal. Fala de Mitrídates do Ponto. Putz, Também conhecido como Ué, ele inventou um o cara. Grande. eu pensei exatamente nisso. Eu falei, Inventou o esse nome cara do quê? tirou esse nome de algum Mitrídates, você sonho não dele. conhece? Você não é formado em história, William? Você não conhece Mitrídates? Mitrídates. Não conheço. Não, como não? Nunca nem ouvi Rei do falar em Ponto. Mitrídates. Mitrídates é um bom nome de produto de beleza, cara. Mitrídates. Mithridates, nunca ouvi falar nesse nome, velho. Fala a história dele, talvez eu lembre quando você começar a falar, mas por nome eu realmente não lembro, cara. Vamos. Tá, basicamente ele era rei do Ponto. O rei do Ponto era. O Ponto era um reino no norte de onde hoje é a Turquia, na Anatólia. E Roma tentou derrubar ele várias vezes como república, e ele sempre foi a fronteira final de Roma no leste. Entendeu? Ele nunca conseguiu. Roma não conseguiu nada dele. Enfim, ele foi um dos únicos caras que ganhou de Roma várias vezes e sobreviveu e manteve seu reino, entendeu? Outra pessoa que você me acabou de fazer lembrar era Átila o Huno, que também tancou os romanos, né? E queria. Foi um rei, eu acho que é dos Hunos, né? Foi, acho que o único rei dos Hunos. E eu vi a dieta dos Hunos, cara, que era algo extremamente baseado, que era 700 gramas de carne e 8 a 10 litros de leite por dia. Isso daí é extremamente shed. Muito bom. E outro rei também, pra entrar nessa temática de bíblica, de rei Salomão, algo que é provavelmente, que é na Bíblia, no caso, considerado o primeiro rei, é Nimrod, Nimrod. que era bisneto de Noé, ou neto, não sei, acho que é bisneto mesmo. Bisneto de Noé, que constrói a Torre de Babel. E ele era o primeiro, na Bíblia é o primeiro rei que tem propriamente um reino, e é o primeiro que se rebela contra Deus. E aí ele constrói a Torre de Babel, aí depois Deus pune ele e destrói a Torre de Babel. Enfim.
se você for a ver a história de um ponto de vista bíblico, seria ele o primeiro rei. Que a Bíblia, pelo menos, não menciona Gilgamesh. Ou talvez Gilgamesh e Nimrod sejam a mesma figura, né? Sim, pode ser que sim. Ele falou com a convicção, né? Pode ser que sim, cara. Creio. Creio que sim. Ele Creio que sim. leu 15 livros de Nimrod, 15 de Gilgamesh, pensou sobre o assunto. De acordo com o meu conhecimento, eu acho que pode ser Posso provável que afirmar, sim. Não, agora vocês me deram uma ideia pra um próximo tema aí, que é figuras históricas que ninguém conhece. Nem quem estudou história. Esse Porque o cara estudou Mitrídates história- aí. É, o cara não sabe Crença quem é do Mitrídates. você inventou, cara, não é possível. Ele vai inventar. Pesquisa aí. Nossa, aí vai ser o episódio da esquizofrenia de Ele vai Viriato. surgir com os nomes, cara. Ele vai explodir. Ele vai. Pesquisa. Não, Mipábites e Ah, o coxinha. Rotício da Grécia. O guerreiro Joãozinho foda. Gameplay. Pesquisa aí, porra. Mitrídates do ponto, tô falando sério. É do ponto. Parece ponto nome de de funkeiro, pô. O cara foi no Aqui, ó. ponto de ônibus, viu um negócio, lembrou. Não, o nome disso é Mitrídates. É, Agora ele é isso rei mesmo, desse cara. ponto de ônibus. Mitrídates sexto do ponto. Aí, viu? Não, é ponto Ah, é uma eu- região mesmo, aí faz sentido, mas vou- Mitrídates eu pensei que ele tinha inventado da cabeça dele. Não, Ai, eu meu inventei. Deus do céu. Joãozinho da Laje. Quarto. Muito bom, cara. Esses caras não entendem de história underground. É mesmo. É verdade. Qual Foi é a mal. coisa mais underground que você manja, Viriato? Que você conhece mesmo? Não precisa ser uma figura, não, uma coisa específica. Ah, Warhammer. Putz. Warhammer. What the fuck? Warhammer é o áudio do autismo, cara, você tá maluco. Na esquizofrenia show. Inclusive, cara, William, você escutou a live do Viriato com o Vlast? Não escutei. Não, o cara, eu falei, não, vê lá que é esquizofrenia 100% no talo. O cara, não, A melhor amanhã... live dele, cara, foi com o Ricardo, que é sobre comida. Eu vi as lives sobre comida todas. A sobre carne, nota 10, sobre dieta carnívora. E Eu de não comida vi, eu também gostei, mas as outras eu... Quando era tema muito esquizofrênico, tipo do Vlast, eu falava, porra, Nossa, vamos o ver um Vlast outro é uma pérola, cara. Nossa, eu falei contigo, né? Cara, é Falou. muito bom, cara, é muito bom. Ele mandou uns 15 áudios. Porra, ouve essa live, cara, é muito boa. Ouve aí, cara, é nota 10. ouve. Os caras começam a... Nossa, os caras falam da torre, que tem a ver com o Templo de Salomão, das Torres Gêmeas, que, cara, é muito bom, cara, muito genial. Caralho. Esquizofrenia show. Você ouve uma live que, segundo você, é genial. E o resumo dela é: o cara fala da torre que tem a ver com as torres gêmeas. Ponto final. Você é um animal. Você entendeu na live não, no final. eu vou ler aqui o que eu falei, ó. Mentira, eu não vou ler, não. Aqui, ó. Os caras falam de... Eles falam de pirâmide, aí vai pra budismo, muda metafísica do 11 de setembro. Os caras, é muito bom, cara, é genial. Eu escutei, eu boto podcast pra dormir, né? Que eu falei, não, eu vou escutar esse podcast pra eu dormir, né? Porque eu não consegui dormir, cara. Porque os caras vinham tacando bomba assim, vinham um atrás do outro. Assim, não, a metafísica Tropanas do... vermelhinhas. Nossa, mandando várias black pills aí, eu não consegui dormir. Só dormi depois que eu escutei. Genial. Ouvirei ela. Vou abrir assim que acabar aqui. Jogarei Genshin Impact ouvindo essa live. Depois eu mando um review pra Escute. você. Qual é a coisa mais underground que você manja, Felinto? Bicicletas Caloi ou tem Putz, outra coisa? bicicletas Caloi, obra, construção. Não, construção civil. Obra no underground, porra. Não, é onde. Você conhece? Você sabe de obra? Você manja? O Viriato também não. É obra underground, tipo, você constrói túnel? Também. Ah, então é underground. Ah, mesmo. mas, pô, pra mim é um underground, pô. Pra mim isso é underground demais. Qual a coisa Pô. mais avançada de obra que você sabe fazer? Pô, você, sei lá, contar colheres de pedreiro, por exemplo. Uma, duas, vou contando. Até os 8 você consegue contar, né? Não, até eu consigo contar até os 7. Até os 8 eu ainda tô aprendendo aí. E aí vai. Aí vai que vai. A coisa mais Vou que underground vou. que eu fiz de obra foi uma churrasqueira que eu fiz com o meu pai, mas ficou meio torta. A gente fez a saída de fumaça e ela não funciona direito. Tipo, sai metade da fumaça por cima e metade por baixo. Estamos tentando arrumar ainda. Beleza. Foi o mais underground. Muito bom. Nossa, cara. Genial. O mais underground que eu conheço é rock psicodélico italiano
tem bandas específicas. Tipo, uma banda chamada Rex, RX, top demais. E jogo de luta, de conhecer frame trap e frame data, as coisas assim, que eu fico vendo vídeo no YouTube. Tipo, um vídeo de 50 minutos, como jogar com o Akuma num jogo que eu não tenho. Tipo, como jogar com o Akuma no Capcom vs SNK 1, que eu nunca joguei na vida. E aí eu fico vendo vídeo pra se um dia eu jogar, eu saber o que funciona e o que não funciona. Estar preparado. Pensando bem, acho que é uma coisa underground que eu conheço, é jogos bons que rodam em PC hiper fraco. E jogos que são bons, eu conheço todos. Todos. Posso fazer uma lista de top 1000 jogos. Não, faz uma lista rápida aí pro cara que tem um PC ruim igual o meu. Portal tem canela, cara. Max Payne 1, muito bom, jogo excelente. Caramba, Guns. esse é um PC, ué? Não, pô, calma aí. Ó, Guns, jogo muito bom, é tipo Red Dead Redemption. Jogo Guns só excelente. sem o S. É, só Guns, é armas em inglês. Não, é só armas. Guns, G-U-N. Não, é G-U-N-S. Não é não, pode cara. esquecer. É só Gun. Não, é Gun só, não é Gun. Ah, tá bom então, valeu. Pô, o cara é especialista no negócio, não sabe o nome do jogo. Calma. Age of Empires também é um belo de um jogo. Call of Cthulhu, muito bom. Call of Duty, os primeirão lá, top. Ó, belezinha também. E entre outras aí, que a minha imaginação ela é infinita. Se eu ficar aqui falando, vai ter um episódio de 10 mil horas aqui. O Hernani não me paga pra isso. Left 4 Dead também roda em PC ruim? É um bom Não, jogo. Left 4 Dead não roda em PC ruim não. Você tá muito... Que roda, cara. Não eu rodo roda. no meu PC é pior que o seu. Não, mentira. Isso é copy seu. Roda, Seu baixa aí PC. pra você ver. Isso é copy, seu PC de boy. É o seu policial, é o seu copo. Você é copy. Olha o cara, tio, olha o cara. Meu. O Viriato agora tá não entendendo nada da conversa, que ele tem um PC gamer. O cara eu tava no PC dele. eu ficava jogando The Witcher. E depois eu mudava pro CSGO e aí eu ficava jogando o dia inteiro. Aí feliz a gente rodava o Max Payne no modo janela ainda, cara. No mundo Colocar janela. no full screen no roda. 2 pixels. 2 pixels pra poder rodar. Muito bom. Quando eu vou rodar jogo de PC, a primeira coisa que eu faço, tipo, antes de ver qualquer coisa, é abrir as opções, deixar tudo no mínimo, Pra ver. tirar sombra, tirar tudo, deixar o mais poligonal possível. Eu Não, rodo. pra vocês terem noção, cara, tá ligado? Minecraft. Eu botava tudo no mínimo e ficava em 20 FPS ainda. Eu não entendia nada. Pior que antigamente meu PC rodava, mas o bicho tá ficando velho, tá ficando feio. Não tá rodando Eu coisa. também. Eu joguei Crusader Kings, Europa Universalis, tentei jogar de novo e nem abria. Travava no Ruim. menu direto. Não, agora eu tô empenhado aí no Age of Empires. Muito bom. Tô viciado, aliás. Eu perco, mas é bom, é gostoso. Joga Warcraft 3, cara, o original, não o Esse é bom remake. mesmo. Vou jogar. Quer dizer, eu acho. Se rodar, né? Se rodar, eu jogo. Cara, Muito bom. com tanto de bicicleta que você tem, cara, você tem umas 15 Pô, bicicletas, você eu pode posso, vender e comprar um eu PC. posso vender, cara. Puta, mas eu tenho que abrir. É muita. Dá pra abrir uma bicicletaria, né? Uma Você moto- guarda onde sua bicicleta? No quintal mesmo de casa? Não, guarda em cima da minha cama, eu tenho com elas tudo. Pra ninguém roubar de mim. Ninguém rouba de mim, não. Você fica comigo aqui, bonitinho. Você coloca nome na bicicleta ou não? Tem... Não, mas é claro. Oxi. Qual é o cara que tinha um cavalo que não botou o nome do cavalo? Tem que botar o nome do cavalo, uai. Botar pérola, camelo. Aqui no Rio nós chamamos a bicicleta de camelo. Eu sei. Empresta seu camelo aí. Aí nós vai. Nós pega o camelo do cara e vai andando. Muito bom. Rio de Janeiro é outro país mesmo. Não, é outro império. Desculpe. Vou dizer de São Paulo aí, vocês de fora do Rio, isso aqui é um império. Vocês não sabem o que é bom. Você tá maluco. Tem uma música chamada, que o refrão é: tem muita coisa boa, mas melhor não tem, que rolé de camelinho como o Walkman. Eu não entendi que ele tava falando de bicicleta, levei um tempão pra entender. Nossa. Teve um brainstorm, né? Mas o Rio tem partes boas e tem partes ruins. Por exemplo, parte rural, porque o Rio tem interior. E o interior do Rio é muito bom. Porque qualquer interior é bom, né? Vamos aqui, vamos homenagear aqui o Viriato, né? Cidades são degeneração. Vão pro campo. Qual a melhor parte de morar no Rio de Janeiro, capital, de ser carioca? Melhor parte? Não Isso. tem, né? Nós vai Não, tem fingindo ter uma que coisa tem. boa, cara. Ficar dentro de casa. Fica dedicando. Fingir que você não tá no Rio. Sim. Não, mas os carioca, cara, querendo ou não, os cariocas são gente mais ou menos boa. Gente fina, mais ou menos. Se tu chegar nele assim, eles
Eles, pô, menor, é isso daí mesmo, pô. Nós tá aqui na atividade, pá. Tem contenção, menor, papo reto. Papo reto. Mas é bom de ser preto. Se você for branco, eles vão te roubar. Você tem que ser preto, porque aí os caras... Se você for branco, você se fode aqui no Rio. Pô, eu fico imaginando o Tapetinho no Rio. O Tapetinho seria o primeiro cara a ser aquela voz de mongol dele. O Viriato que é ruim, se ele fosse pro Rio de Janeiro, ele tava fugindo. Nossa, pisou no aeroporto, ia ser roubado dentro do aeroporto. Não, mas é muito bom, cara. Um nicho que é áudios de polícias, dos policiais do Rio de Janeiro, cara. Ele é gente. É um Porra, lixo. não, o polícia que é polícia, ele tem 5 famílias, no mínimo 5 famílias. Nossa, cara, é muito bom, cara. Nossa, genial. Eu já fiquei o dia inteiro escutando. É muito bom. Cara, que o Rio de Janeiro, tipo, a polícia é bandida, cara. Mas é, cara. Se você for escutar os áudios, cara, é tipo, porra, o cara quer lá fazer a greve, pô, se eu fizer a greve eu me fodo, não pego o dinheiro dos pontos dos caras, pô. Minha neguinha que faz chapinha todo fim de semana, não vai ter dinheiro pra chapinha da neguinha, pô. E eu tenho umas 2 esposas, pô, elas têm os bonecos dela, eu gosto das crianças, não pode faltar o leite pras crianças também, pô. Você pega a Grok cromadona, bota na cintura e vai, pô. Nossa, cara, é muito bom, cara. Você vai entrar pra polícia só pra escutar os áudios em primeira mão, né? É, eu vou mandar os áudios. Cara, vocês que moram no Rio de Janeiro, vocês não sabem que tem uma opção que é só não morar no Rio de Janeiro, tipo, ir embora? Não, mas aí perde a Pega graça, um ônibus e vai embora. Aí perde a graça total. Cara, se eu morasse no Rio, eu ia fazer isso assim que eu aprendesse a andar, quando eu tivesse 30 anos de idade. Eu ia na rodoviária, entrava em um ônibus pra qualquer lugar e ia embora do Rio na hora. Você fica mamando o pau aí dos romanos. Rio de Janeiro é o último império, o último bastião. O último bastião da... Pô, você tá de sacanagem, William. Você tá de cópia, William. Você tá de cópia. Pelo amor de Deus. Quantas vezes você já ouviu som de tiro na sua vida? Pô, som de tiro, cara, sem sacanagem nenhuma. A última vez que eu matei alguém, que eu fui assaltar alguém, tive que matar porque eu não queria passar a bicicleta. Se falar isso, sou Hernani vai mandar tirar pro Ah, é celular. mesmo, é brincadeira, ali é galera. só- Hernani vai ficar puto. Brincadeira, galera, brincadeira. Sou da paz e do amor. Cara, dá pra saber que você é da paz ao cara que coleciona bicicleta. Que tipo de pessoa tem uma coleção de calói na casa dele. Que dorme com ela. Vamos embora? Foi bom pra você, Felinto? Não, Vagabundo aprendeu com o Viriato aqui a repetir. não, foi muito bom, cara. Eu gostei bastante. Aprendi muitas coisas. Vou reescutar isso daqui. E eu quero mandar um beijo aí pra todos o pessoal que tá escutando. E pro William, e pro Viriato, e pro Hernani, e pro Ratão. São pessoas incríveis e muito incríveis e que merecem um beijão. Obrigado. Caralho, concordância, mano. Pessoas incríveis e muito incríveis que merecem um beijo. Mas o bom, o legal é ficar tipo esquizofrênico. Fica top. E pra você, Viriato, foi bom pra você? Ou você, como as outras semanas, achou só mais ou menos? Não, foi bom. Finalmente, hein, cara? Pô! Primeira vez em 11 Vou dar episódios. 2 tirão pra cima agora. Pum, pum. Porra, finalmente, cara. De 11 episódios ele se divertiu um pouco fazendo. Um pouquinho, é. Cara, é genial. É, vou editar isso aqui agora, amanhã vai pro ar. Não, mas posso fazer um pedido? Pode fazer. Botar mais o Viriato aí pra falar sozinho. Porque o bicho, quando fala sozinho, é uma maravilha. Aquele episódio sobre cavalos, cara, eu escutei, eu juro, que umas 400 vezes já, cara. Porque é muito bom, cara. Ele fala lá do cara lá da roça, que anda descalço e tem 58 cachorros, cara. Aquilo ali é uma maravilha. Também é uma obra de arte. Vou gravar uma semana sim, uma semana não. O Viriato sou obrigado a gravar Não, sozinho. pra mim você pode ir embora daqui. Só deixa o Viriato, traz o Blast. Aí fica show de bola. Pô. Muito bom, cara. Não, tô falando do coração mesmo. Muito bom. Que vagabundo. Aí, viu, Eu ó? trago o cara Você pra cá. convidou ele. Insisto É. com o seu Hernani pra aceitar ele. O cara falar, só tô aqui por causa do Viriato. Se der pra você não falar nada na próxima, fica melhor. Não, na próxima só edita só. Não precisa nem falar. Deixa o Viriatão aí. Top. Muito obrigado aí. Muito de nada. Podcast Nova Vertente com William e Beiser Viriato.